E aí, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um Nerd Ver, o podcast, né? O retorno, né? Depois de muito tempo, né? O último episódio que eu fiz com a Júlia Sartório lá no ano passado. E desde então vocês não têm mais episódio, né? E isso acaba hoje, porque eu estou aqui com o Júlio, do Quadrinhos com Café, que a gente vai hoje ter bate-papo sobre quadrinho, adaptações dos quadrinhos e tudo quanto é polêmica desse universo e coisas boas também, né? Então, vou parar aqui de falar já, né? E já apresentar aqui o convidado aqui para vocês. Júlia, com você. Rapaz, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Bom, como você muito bem disse, eu criei há pouco tempo, um pouco menos de 2 meses, o Quadrinho com Café. Estou fazendo alguns testes, treinando, ensaiando, aprendendo, errando, enfim. E queria agradecer a oportunidade de estar aqui para a gente bater esse papo sobre quadrinhos, série, filmes e tudo mais. E Júlio, eu já vou aqui falar aqui com você sobre uma coisa recente que aconteceu aqui no Brasil. Certo? É, a gente não tinha quadrinho de Invencível de forma oficial, somente de forma extraoficial, né? Porque vinha quadrinho importado, o pessoal escaneava, né, esses quadrinhos lá na gringa, o pessoal pegava esse arquivo e traduzia de forma não oficial, que é muito comum, inclusive nos mangás, né? Porque nos mangás você tem muito disso, né? Do famoso scan, né? E até hoje também com os quadrinhos americanos, né? Porque demoram por um caramba, né, para chegar às vezes aqui, né? Demora mais ou menos um ano. E a gente tem tradução não oficial, né? Que é tradução às vezes com palavrão, com algumas conotações sexuais e quando vem de Sim. forma oficial eles acabam retirando isso. Mas assim, como eu falei, né, a gente não tinha quadrinho de Invencível e chegou esse quadrinho esse ano aqui no Brasil, né, por conta do sucesso da série, né, que teve aqui no Brasil. A Panini finalmente resolveu trazer o quadrinho de Invencível para o Brasil. E eu postei nos meus stories que eu achei um absurdo uma única coisa: o preço dessa merda. Porque, pelo amor de Deus, Ele tá caro. é um quadrinho de capa Cartão? cartão, É. que vai ser lançado mensalmente e o Sim. primeiro volume já foi a R$ 20. Eu Que não já é achei. caro. Então, isso que eu ia falar pra você. Eu não achei caro. Eu achei um preço ok. Pela quantidade de E páginas. quantas páginas? Eu não me recordo. É um pouco mais de 90. Tá, é um quadrinho grande, tá. E assim, pelo número de páginas, eu não achei o quadrinho tão caro. Mas eu achei caro o segundo volume e o que eles vão fazer com o terceiro pra frente. Que vão ser só É, o vinte e segundo, quatro O o segundo é segundo acho que é 30. 34,90, se eu não me engano, né? E o terceiro pra frente vai ser R$ 40. É caro. Então, aí eu queria perguntar pra você. Você, né, logicamente eu e você já somos adultos, trabalhamos, temos contas pra pagar. Mas Sim. assim, você acha que a solução é você aumentar o preço do quadrinho pra poder tirar o prejuízo ou simplesmente tipo não deixar ele acessível? Porque pra mim isso não é deixar acessível a uma leitora. E eu não tô falando só de quadrinho. Eu acho que o quadrinho ele deu uma gourmetizada, né, nesses últimos anos. Por exemplo, a minha coleção de quadrinho, ela é mais voltada para o quadrinho capa dura, uma coleção de luxo. Por exemplo, Piada Mortal, Pipoca e Nanquim, que eu gosto bastante, Justiceiro. Então, sim, são quadrinhos capa dura. Isso daqui já são quadrinhos mais caros. Mas quando eu comecei a comprar, eu comecei a colecionar velho já. Eu comecei a colecionar quando eu tinha 35 anos, então faz 7 anos que eu coleciono. E quando eu comecei a comprar, eu pagava R$ 30 num capa dura. 35, R$ 40 ali. Hoje, um capa dura você vai pagar acima de R$ 100. Dificilmente você pega uma promoção abaixo disso, né? Então, um capa cartão na faixa de R$ 20, que você falou, tudo bem que a quantidade de páginas é grande. Às vezes você pega um capa cartão ali com 30, 40, 45 páginas, né? 90 páginas, ok. Mas você paga 34, R$ 40 um capa cartão é muito caro. Agora, eu acho sim que teria que ter algum tipo de incentivo para ajudar, para aumentar essa distribuição com relação à leitura no país. A leitura no Brasil já é fraca, né? O pessoal já não gosta de ler livro. Então, o quadrinho seria uma opção, que tem interação com as imagens tal, facilita bastante, né? Para a criança, para o jovem, para o adulto, para o idoso, enfim. Eu acho que sim, tinha que ter. Mas o preço do papel subiu muito também, né? Nesses últimos tempos. Isso é complicado. É tudo muito voltado, relativizado com o dólar. Então, a gente vive num período de bastante inflação e o quadrinho com certeza foi influenciado nisso. Então, eu falo isso porque, assim, eu achei um absurdo quando eu vi lá o preço falando assim, a partir do próximo mês, do volume 2 vai ser esse valor, do 3 adiante vai ser esse. Eu falei, gente,
não existe você colocar um quadrinho de capa cartão nesse valor. É um absurdo. Eles poderiam manter o preço de R$ 19 até o final, né? Ou pelo menos ter parte. Beleza, 24 meses, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas mantém o R$ 19 durante 6 meses, dá um pequeno reajuste, vai mais 6 meses, um pequeno reajuste, assim por diante. Agora, você praticamente dobrar do primeiro para o segundo volume é muita coisa. É, porque É muita assim, coisa. isso já é uma prática comum no mercado, não só do quadrinho, né? Como da coleção, né? Do colecionismo no geral, né? Você tem o Sim. primeiro volume mais barato, e você tem o segundo volume já um pouco mais caro, e o terceiro pra frente, Deus que me perdoe, É, que eles falam, ah, é para chamar atenção, né? E pega aquela galera que não quer ficar com uma coleção faltando alguma coisa, o pessoal vai e compra. mas aí que eu fico assim na dúvida. Se eles conseguem vender naquele valor e ter lucro, por que, que eles não continuam nessa merda desse valor? Continua no valor promocional. Cara, porque o brasileiro, ele compra. Esse que é o Então, problema. O isso que eu brasileiro fico compra. maluco. Ele deixa de comer, ele deixa de vestir, ele deixa de sair, mas ele compra, entendeu? E não é só com quadrinho, qualquer coisa. Pega os preços assim que a gente tem, que é tudo muito supervalorizado, e o quadrinho, cara, principalmente agora, acho que de 2022, meio que pós-pandemia ali, né, final de pandemia, pós-pandemia, cara, subiu demais o preço, demais, demais, demais. Eu fico Eu vi assim, ontem, desculpa te cortar, eu vi o lançamento do Pipoca e Nanquim lá da IDW, do Tartaruga Ninja. uhum, Serão, acho que 18 volumes, cada volume 400 páginas. Capa dura, tal coisa mais linda, cara. E eu fiquei louco para comprar, mas o primeiro volume já é R$ 139, com um desconto. É, nossa, o preço dele tá em 199. Então, poxa, cara, uma editora igual a Pipoca Nanquim, que é conceituada pra caramba, que eu sou fãzaço deles, tem muita coisa deles, cara, adoro. Os caras são extremamente caprichosos. Já tá nesses preços, né? Absurdamente caro. É difícil. Eu fico de olho em promoção. A hora que aparece uma promoção ali, conforme for dando, eu vou lá e pego, entendeu? Mas tá muito caro. não, eu fico chocado quando eu vejo esses valores, porque eu fico assim, tipo, gente, quem que vai comprar um absurdo desses? Corta pra mim comprando o negócio lá também. Mas Cara, assim, eu quase comprei ontem. Quase. É que agora não, realmente eu fiz as contas, falei, agora eu não posso. Porque se você então, for um pouco imaturo nisso, ou for muito na emoção, você acaba comprando, né? E se, sim, vamos supor, essa coleção da IDW, cara, são 18, 20 volumes. Você não vai querer comprar só o primeiro. não O mesmo. primeiro, o primeiro volume ele se encerra no terceiro. Ou seja, para você ter e para não ter nada, você vai ter que comprar três. Para você comprar três, estamos falando de R$ 500. Cara, R$ 500 é muita grana. É muita. Mas assim, você citou assim, o mercado dos quadrinhos está gourmetizado. E eu concordo e muito. Porque assim, eu comecei a colecionar com 14 anos, eu tenho hoje 25. Você vai vendo, eu acompanhei, né, o mercado assim, né, de quadrinhos assim, né, durante esses anos assim, e eu vi uma coisa. Quando eu comecei a comprar, ele já era caro capa de papel, celulose, né, assim, o que a gente chama O capa de cartão. é, não, nem capa cartão mesmo, os gibis de linha, né, que é chamado, né, Ah, tá. os de linha já eram caros. Mas assim, você tinha, tipo, pô, eu vi né, recentemente, né, para poder fazer uma conta de quanto eu já tinha gasto, era tipo R$ 6,90. Mas era uma história, era coisa pouca. Então assim, mas mesmo assim já era caro. E eu vejo que tá gourmetizando até pelo fato Comic Con, que é um negócio que eu adoro o evento. Eu tenho os meus elogios, mas eu tenho as minhas críticas. A Comic Con favoreceu a gourmetização dos quadrinhos por um Sim. motivo. Eles vão lá e colocam um preço que era para ser lá dentro do evento. Então, tipo, se lá dentro do evento é R$ 80, fora vai estar muito mais caro. E acabo comprando por R$ 80. Por quê? Porque é o valor promocional. Porque eu não vou pagar 120, R$ 130, sendo que lá dentro tá 80. Sabe? Tipo, eu acabo fazendo tudo isso e acabo gastando R$ 800 em quadrinho. Só que aí você já gastou uma grana pra ir na Comic Con, né? Porque é caro. Exatamente. Sim. Eu não via desse ano, mas o ano passado eu tava querendo ir, acabou não dando certo. Mas já tava um absurdo de caro. Esse ano eu não vi quanto que tá os preços. Congelar Mas nos você já paga preços. uma mesma coisa? Mesma coisa. Mesmo valor. Melhor, né? Então dá uma estabilizada. Mas mesmo assim, caro. Aí você vai lá e gasta mais uma porrada. Que nem você falou, gastou R$ 800. Cara, R$ 800 é um mercado ali no mês, né? Pra muita gente. Então é muita coisa. Eu acho sim, cara, que
Eu faço coleção só com quadrinho capa dura. Eu adoro, que é o que eu quero, não quero ir pro capa cartão. Uma ou outra tem, normal, né? Porque às vezes é uma coisa que você quer muito e só tem capa cartão. Só que pra mim tá ficando cada vez mais difícil, porque tá cada vez mais caro. Aí, então eu tô selecionando muito aquilo que eu tô comprando, sabe? Sim. Aquilo de eu fazer uma compra. Ah, vou comprar, que eu já comprei 8, 9, 10 quadrinhos numa pancada só, eu tô segurando. Hoje eu compro um, dois. A não ser que seja uma promoção muito boa, que você tá acompanhando o preço, você percebeu que ele deu uma baixada legal ali, aí vai lá, eu vou lá e pego, né? Mas eu acho que a grande massa, cara, vai estar tá com dificuldade de conseguir entrar nesse meio. Uma coisa que pode facilitar, porém eu não gosto, é o quadrinho digital, né? Então, Tem vários, isso aí pode ser que barateie bastante, pode facilitar, mas eu não tenho essa facilidade de ler no computador, no celular, na, em algum aplicativo, né? Eu gosto de pegar o livro na mão, o quadrinho na mão para ler. Eu ainda sou das antigas, né? assim, eu tenho nada contra o quadrinho digital. Eu acho que realmente ele é uma coisa para facilitar. Só que assim, existe o quadrinho convencional e o quadrinho digital. Você não pode colocar um convencional no digital e falar para a pessoa, leia. Você tem toda a questão de diagramação, layout, virada de página já feita pro Feita quadrinho. para isso, né? É, exatamente. Você O quadrinho digital tem um outro formato de leitura, tem um outro formato de querer ir passar para o próximo quadrinho. Então, assim, tem quadrinhos digitais que funcionam, né? Tipo as tirinhas, né? Que a gente vê de um monte no Instagram. Que eles funcionam daquele jeito que é te passar o carrossel. E tem um quadrinho convencional que é te passar a página. Você não pode falar que da Não, não é a próxima. mesma coisa. Não dá. Não é a mesma. É diferente do livro, né? O livro já foi. Também tem. O livro, você tem a questão também de virar a página, né? O segredo ser revelado só no. Tipo, começar a ser revelado no final da página, você vai para outra página, o segredo está revelado. Só que você Sim. tem a diferença é que você consegue transportar muito mais facilmente letras, que nem são os livros, do que você transportar desenho, letra, virada de página, layout do que um quadrinho. O quadrinho tem muitas camadas para você transformar ele no digital. Então, assim, Exato. eu gosto muito, mas eu acho que também é uma coisa que, tipo, não vai tipo, rolar com todo mundo. É uma coisa que tem como pensar no digital virar físico, mas não tem como físico virar o digital. Você tem que pensar já no formato digital, o quadrinho. E é uma coisa que eu Eu acho que concordo. a Marvel tá fazendo, a Marvel e a DC estão fazendo muito isso nas publicações atuais. Eu tô vendo muito disso, histórias curtas, Sim. histórias que tá praticamente tudo sendo falado, que é uma coisa que eu odeio, que é tipo assim, se é pra ser falado, ter um monte de coisa, sabe, tipo, personagem reafirmam, dois personagens reafirmam que o personagem principal falou, então nem tem então a história, sabe, Tá. tipo, nem publica, eu acho isso ridículo, Ah. tanto pra filme no geral assim, mas enfim. É que subestima demais a nossa inteligência, né? Eu acho que, cara, são frases curtas com as imagens que você vai entendendo tudo que está acontecendo ali. Cara, e com isso você vai pensando também sobre aquilo. Quando você tem algo muito mastigado, começa a ficar chato. Pelo menos eu penso dessa forma, né? Na verdade, eu tô vendo duas situações hoje em dia também. Tem aquela situação que os caras complicam tanto uma trama que você não entende Uhum. o que ele quer. Ele não consegue achar um equilíbrio para falar, não, cara, todo mundo aqui é inteligente, todo mundo consegue raciocinar e vai entender que essa garrafa aqui é verde. Eu não preciso falar para todo mundo que ela é verde, explanar. Não, cara, é você colocar ali e o pessoal vai entender que ele está tomando água numa garrafa verde. Eu recentemente, né, eu tenho a coleção da Salvat lá, né, um monte, né, mas eu peguei um volume dos maiores vilões da Marvel e tinha uma história lá do Caveira Vermelha. Não, Eu mas, tenho, eu tenho esse quadrinho, mas eu não li ele ainda, cara. então, aí você vai ver, é um quadrinho que assim, ele tem a história do Caveira Vermelha, lá do Capitão América, lá dos anos 40, né, do período guerra. São duas histórias e depois uma história do começo dos anos 2000. Ah, Eu até postei nos meus stories que eu falava assim, olha a diferença de narrativa. É impressionante que, tipo, gente, dá pra ver, o quadrinho é diferente de um livro. Porque num livro você tem que falar, ah, a pessoa tirou a roupa. Porque não tem imagem. Tipo, a pessoa tirou a roupa que ela tava civil pra colocar o uniforme de herói e você tem que assim, detalhar. ele, pum, surgiu o Capitão América. No quadrinho você tem o recurso da imagem. Exato, cara. Você só Você vai te puxando a camisa, por exemplo, você né? só faz. Não, o que que acontece? Ele fala, e o Caveira Vermelha falou, eu disse isso, disse o Caveira Vermelha. Um recortatório, tipo, tinha muitos É, recortatórios. E depois, logo em seguida, fala assim, aparece lá, isso chamaram Capitão América e Bucky. Capitão América, Bucky! E aparece uma pessoa falando assim, a gente precisa do Capitão América. Aí eles saem correndo e falam, Steve Rogers e Bucky saíram correndo. Eu estou vendo que eles estão correndo.
Mas assim, Sim. isso é um quadrinho, uma narrativa lá dos anos 40, sabe? Tipo, você tem Aí, que ir lá aí no tudo bem, contrário. você entende, né? Sim, Que é uma exatamente. narrativa da época. O pessoal naquela época não tinha muita informação, então você precisava detalhar um pouco mais para o pessoal conseguir entender. Ninguém sabia quem que era o Buck, entendeu? Então Exatamente. você precisava de um pouco de informação a mais ali para o pessoal entender. Hoje não, hoje é que você digita Buck aqui no Google, cara, você vai achar 40 informações diferentes dele, Sim. 40 histórias de origem, enfim. Hoje fica muito mais fácil. Eu acho que hoje não precisa tanto. Mas antigamente, cara, normal. Não, é que Normal. assim, eu acho que é uma a narrativa evolui, né? Porque assim, você vai ainda com Sim. a narrativa dos anos 40 era muito recortatória, era muito disso, tipo, era uma história curta também, que não tinha ligação com a próxima história. Você tinha, tipo, Sim. era uma história isolada em cada ponto. Aí você vai para os anos 60, onde continuam ainda um pouco com essas coisas de, tipo, uma história sendo, cada história sendo isolada, mas com background ali reunindo todas elas, mas com menos recortatórios, anos 70 você vai diminuindo, anos 80 vai diminuindo mais, o desenho vai melhorando também, você vai tendo uma evolução, uma evolução, uma evolução. Mas eu acho que o que aconteceu com o quadrinho atual é que a gente tá voltando aos anos 40. É, tipo, É, deu uma volta agora já. E eu tô achando isso, às vezes meio ridículo. acho que depende muito do autor ali também que está fazendo o trabalho, né? Você pega um pessoal que não tem tanta, não sei, que não tenha tanta experiência ou que quer dar muita ênfase para a década de 40, que em vez de pegar a referência, ele pega toda a estrutura, Sim, né? Poxa, não é legal. Eu tava vendo. Você viu o trailer que saiu agora do Quarteto Fantástico, né? vi, acho um Cara, máximo. o Quarteto Fantástico não é os meus heróis preferidos, mas assim, você pega a estrutura que foi colocado ali, lembra muito os quadrinhos de quando eles foram criados lá atrás. Eu não lembro Exatamente. se foi 40, 50, não me recordo agora. Mas lembra muito. Então, assim, eu não sei o filme, a gente vai ver o filme como é que vai ser, tomara, espero que seja bom. Uhum. Mas isso é legal, você pega uma imagem ali que você se referencia lá de trás. Agora, você pega toda uma estrutura, cara, de algo, fica maçante, fica cansativo. Eu também não gosto. E assim, eu não gosto dos quadrinhos dos anos 40. Eu não suporto o quadrinho do ano 40. Mas assim, enquanto É você. textão, é muito Nossa, é textão, muito né? texto e sei lá. Até o estilo de desenho também melhorou, graças a Deus, né? É, Mas assim, até hoje também tem uns quadrinhos que, pelo amor de Deus, arte o olho, né? Só de hard, citar, cara. só de citar aqui um que Cara, ainda bem que parou, que é o Rob Liefeld, né? Que, pelo amor de Deus, o desenho horroroso. você já leu esse aqui, ó? Batman Amaldiçoado? Não, ainda não. Cara, eu tô lendo ele agora. Eu tava atrás dele há muito tempo, não tava conseguindo achar. Eu consegui um baita de um preço nele, comprei. Eu acho que eu paguei R$ 30 esse aqui. E eu comecei a ler ele essa semana. Na verdade, eu comecei semana passada, mas abri, folhei, não consegui ler. E tô pegando para ler hoje. E você precisa ver a qualidade de imagem que tem aqui. O desenho do Libermejo é absurdo. E, cara, ele deixa a gente entender a história, sabe? O Brian Azarello. Então ele não fica mastigando, olha, porque o Batman caiu agora e está pegando fogo. Não, cara, tem uma puta de uma imagem Sim, gigantesca com o Batman esborrachado, todo cheio de fogo, assim, tal. Você já sabe o que está acontecendo ali, entendeu? E ele vai dando pinceladas de outras coisas que estão ali pelo cenário que você precisa prestar atenção, mas são pequenas pinceladas. Cara, animal. Recomendo demais isso aqui. Até deixar uma das recomendações que eu ia fazer isso aqui, já vou uhum. deixar. Tô quase terminando de ler e tá absurdo, cara. E assim, uma coisa que eu também tem que ver é que o quadrinho, ele não precisa ter só uma história boa, ele precisa também ter um desenho bom, né? Pra Total. você continuar. E eu acho que o casamento tem que ser, né, o desenhista com o roteirista. Porque assim, se os dois não se derem bem, mano, ferrou, a história ficou horrível. Ferrou. Eu vou citar uma história aqui que assim, eu não cheguei a pegar Ó, referências aqui, né? não sei se eu conseguir pegar aí, cara. Olha isso. Rapaz, peraí, vou até deixar você aqui em tela cheia, ó. Olha isso, cara. Mano, É absurdo. Deixa eu pegar uma outra aqui que eu gostei. Quer ver? Oh, ele desenha demais, cara. Vai ser essa aqui, ó. Olha isso. mano, animal. Ó. E eu concordo muito com o que você falou desses desenhos de antigamente. Eu respeito todo mundo que começou lá atrás. Se não fosse eles, hoje a gente não teria isso. Uhum, Mas, cara, eu acho que tem muito desenhista que é relaxado, sabe? O cara faz sim. qualquer coisa ali e você tem que bater palma pra ele. Não. Cara, olha o desenho do Libermejo, cara. Dá pra você fazer uma coisa caprichada, dá pra você fazer uma coisa bonita.
Não precisa desenhar um homem ali com duas varetinhas que são as pernas, uma varetinha com o tronco, duas varetinhas com o braço, uma bolinha com a cabeça, sabe? É tipo, o John Romita Jr., pra mim, é um desenhista horroroso. Sim, Horroroso. sim. Ele é Ele é muito. preguiçoso. Assim, ele é muito importante, porque, tipo, ele fez Kick-Ass, ele tá fez fazer novo Sim. Superman. Mas, assim, ele é horroroso, gente. Tipo, mano, puta desenho quadrado, sabe? Tipo, É mano, feio. é É feio, feio. é feio. É. Mas, Cara, sabe que se eu você. fico mais impressionado? Desculpa até ter te cortado, mas, Imagina. assim, o John Romita Jr., ele tem uma das melhores fases do Homem-Aranha recente, junto com o Straczynski. E sabe, tipo, você tem que ler aquela história maravilhosa. É que, não sei se eu pronunciei certo, Straczynski, porque é um nome super difícil Ah, de pronunciar. sim, sim. Mas assim, é o russo, sei lá se ele é russo, polonês, mas assim, o cara. Mano, a história é absurda. Absurda as histórias dele. Só que aí você, pra ler a história absurda dele, você tem que ver o traço horroroso do John Romita Jr., que É, não. cara. Arde o E olho, eu mano. acho. E o traço ruim, ele prejudica muito, cara. E pra mim, pelo menos, prejudica. Quando você tá com uma história ali que o traço é bonito, ele te chama atenção, você para. Sim. O, o Charles lá do BBHQ, não sei se você conhece, Sim, ele fala muito isso. ele inclusive já fez um podcast aqui com a gente, comigo aqui. É, verdade? Sim, Poxa, que legal, depois eu vou pegar lá pra ver. Ele fala muito de você parar e demorar para ler um quadrinho, para você ficar admirando a página. sim. E quando você pega um quadrinho com uma qualidade visual feia, cara, eu me perco muito. Eu já deixei de ler quadrinho porque eu não gostei da imagem. Aí eu escutei várias pessoas falando, nossa, o quadrinho é sensacional, sensacional, mas eu não consegui ler, porque a imagem é ruim. Entendeu? A imagem não me comprou. E tem muito disso, muito, muito. Eu li recentemente, não tão recentemente, né, mas vocês vão entender. É, eu li os maiores heróis da Terra, da DC, que eu ganhei numa Sei. rifa. Esse eu tô atrás dele, cara. Sim, Tá absurdamente caro. sim, eu ganhei numa rifa esse daí. Eu achei sensacional. Assim, é desenhado pelo Alex Ross, né, que é considerado um dos melhores Cara, desenhistas da história pros ele é quadrinhos. sacanagem. Não, Ele é ele é sacanagem. absurdo, é Ele é absurdo. absurdo, cara. Ele é realmente um dos melhores que tem. Acho difícil. Eu gosto muito do Libermejo, como eu falei, mas o Alex Ross é. Pra mim, o Ele Alex tá. Ross é o melhor. É o melhor. Ah, Ou se não é o melhor, tá ali, tipo, todo mundo top que 3. Top vai, 3 vai, ali fácil. vai citar, todo mundo que se você perguntar melhores desenhistas de quadrinho, vai citar o Alex Ross. Se não Parece que citar, você tá vendo quase que um filme, né, cara, sim. desenhado. É absurda a qualidade. E esse Maiores Super-Heróis da Terra é desenhado por ele e escrito pelo Paul Dino. Ah, mas aí Boa. a galera deve estar pensando, mas quem que é Paul Dino? Paul Dino é simplesmente o roteirista principal da melhor animação que já existiu na história da face da Terra dos super-heróis, que é Liga da Justiça. E o Liga da Sim, Justiça Sem Limites, ele escreveu vários episódios sim. de lá e também já foi roteirista de quadrinhos, fez também a série do Batman, Ele não. Batman série Eu não animada e lembro. outras coisas. Não sei se eu vou falar besteira agora, que pode ser que eu fale, mas não é o Longo Dia das Bruxas, não é dele? Creio que sim. Eu não me lembro agora, cara. Eu até tenho aqui, mas eu não me recordo. Mas Mas o assim, Podine é excelente. a história ela é excelente. É tipo, você tá parecendo que você tá lendo uma revista. É um documentário. Nem uma revista, é um documentário. É sensacional aquela história. Eu fiquei muito triste quando eu acabei, porque eu não queria que tivesse acabado. Porque pra mim eu teria ficado ali eterno ali naquele quadrinho. E assim, foi um casamento muito bom, né? Você pegar um roteirista bom e pegar um desenhista muito bom. Porque assim, é que eu falei, às vezes também isso de você pegar um roteirista e um desenhista bom é que nem você falar assim, ó, esse filme aqui é muito bom, mas a direção é horrível. Ou tipo, esse filme aqui tem uma direção horrorosa, mas tem um roteiro muito bom. É a mesma coisa, sabe? É. É exatamente a mesma coisa. Então, tipo, gente, assim, quando vocês forem falar com que um quadrinho é bom, vejam se o que você gostou. Porque assim, às vezes o desenho é ruim. É o que acontece com Kick-Ass, que a história é muito boa. É o que acontece com Kingsman, que a história é muito boa. Mas o desenho é de quem? Do Júnior. Que assim, eu Exatamente. só vou soltar aqui uma bomba aqui e É. sair. E E voltar sai pro correndo. assunto. Solta Sim. O John Romita Jr. só tá onde tá porque ele é filho do John Romita. Tipo, Mas ponto. é, cara. E você percebe que Carretel não puxa a linha, como diria meu pai, né? O John Romita eu acho ele sensacional. O John Sim. Romita Jr., cara, eu acho ele muito fraco. Muito fraco. E ele tem um baita de um nome, né? É respeitado pra caramba, cara. Mas eu É. não gosto do trabalho dele. Assim, um que eu acho sensacional é o Ivan Reis.
que é o brasileiro que tá lá tá Sim, na cara. DC. Mano, o cara, eu tenho uma história dele que ele fez do Visão, que é assim, sensacional. A história é horrorosa, mas os desenhos dele são incríveis. E tipo, ele fez o Aquaman. Inclusive, a gente só tem Aquaman hoje com o visual que ele tem lá nos filmes, que ele teve, né? Porque agora sei lá como que vai ser, por É, conta do Ivan talvez Reis. mude, né? Por conta do Ivan Reis. Ele mudou. Então, É, tipo assim, porque engrandeceu o homem. o Aquaman era um bosta, né? Vamos ser bem sinceros. Era. O Aquaman era um bosta. Só comia cocô de peixe, servia ali pra soltar os ecozinhos dele, boa. Aí veio o Ivan Reis e criou um Aquaman, cara, que todo mundo quer ser o Aquaman agora. Ele é totalmente casca grossa, ele não aceita, não leva desaforo pra casa, ele vai pra cima, entendeu? O Jason Momoa pegou essa ideia ali junto com o Zack Snyder, fizeram um baita de um Aquaman, cara. Assim, animal. Pra mim é um dos melhores personagens da série do Snyder lá, é o Aquaman. Sim, não, E sensacional mesmo. e é legal, cara. Então, ou seja, através de um desenho, que você falou, a história talvez não é tão boa, mas o desenho do cara é caprichado demais. Não, e ele fez o também Liga da Justiça, onde ele reformulou também um pouco o Shazam, né, o visual do Shazam, reformulou também Lanterna Verde, reformulou Sim. Superman. O cara é revolucionário. E por que que ele não tem tanta atenção? Porque ele é latino. Igualzinho ao Mike Deodato, que teve que mudar o nome para deixar um pouco mais gringo para poder Ah, ir fazer sucesso. É, ele fez isso para poder fazer sucesso, para ninguém saber que ele era latino. O Mike infelizmente Deodato. o Brasil ainda é muito mal. A América Latina é muito mal vista, né, cara? Principalmente o Brasil, hein? E o pessoal acaba tendo que se superar muito lá fora para mostrar o trabalho deles. E a gente tem excelentes desenhistas aqui, cara. Excelentes. Escritores também, tem vários muito, muito bons. Inclusive, aqui eu não quero entrar em polêmica também, não vou citar nomes, mas tem aí um serzinho aí que entrou na DC Comics, que todo mundo fica puxando o saco dele, mas ele é um tremendo de um babaca na Comic Con. Não é o que fez o Cavaleiro das Trevas 3, não, né? Não, é brasileiro. O cara é Não, mas brasileiro. mas ele é brasileiro, o desenhista. Ah, é? Eu Então, esqueci o nome dele agora. mas provavelmente não deve ser, mas assim, eu não quero citar nomes, mas aqui, tipo, Tá. o pessoal fica tudo puxando o saco dele, mas ele é um mó babaca. Não vou no estante dele. Então, assim, É, ele não, quando não tinha sucesso, tava lá na Comic Con tranquilo. Foi pra DC Comics, sei lá o que aconteceu. Diferente do Ivan Reis, que é super humilde. E assim, tipo, eu acho o cara assim sensacional. O Mike Deodato também é sensacional. A gente já teve vários outros. Inclusive, é que eu não vou lembrar agora o nome, porque citam muitos nomes, mas eu li o livro da Marvel, sobre a história da Marvel, e falam sobre os brasileiros e latinos que entraram, né? Tipo, a galera fora dos Estados Unidos que entrou pra poder fazer quadrinho na Marvel. E eles citam um brasileiro, sendo, tipo, lá nos anos 90, sendo como um dos cara, que pioneiros. legal. É que Também eu, não sei. é que eu não vou lembrar o nome, mas assim, é que eles citam muitos nomes lá, né? Ah, Tipo, eles citam também o Mike Deodato no começo dos anos 2000. Mas assim, tipo, eles citam que, tipo, no final dos anos 90, teve uma invasão de galera. Eles falam, né? Invasão, assim, né? Bem entre aspas. De, tipo, galera de fora dos Estados Unidos fazendo quadrinho pra Marvel. Eles com uma outra estrutura de fazer quadrinho. Não é pra você. Era o home office. Tipo, a galera tá lá no país dele, tá, tipo, no Brasil fazendo quadrinho. Eles mandam via Mas eu fax. acho que isso aí também aconteceu naquela época que o quadrinho começou a cair um pouco. Eles precisavam tratar barato, né? Aí Sim. você pega o pessoal de fora, o pessoal você paga em dólar, a galera recebe, no nosso caso, que não era nem reais na época, enfim, bem mais barato. Aí você vai trazendo a galera que realmente manja e E vão eram se umas histórias sobressair. boas. Não, mas eles não Sim. citam isso que era porque o quadrinho caiu. Eles citam que a galera não queria mais fazer pra Marvel. Ah, tá. Entendi. Eles falam, a galera não queria mais fazer pra Marvel Ah, porque a Marvel, ó. Então, é isso que eu segundo. também quero já entrar. Justamente nessa questão. É, você, como mostrou aí, deu Pipoquinanquim, tipo, é bem difícil. Eu vou falar bem a real. É bem difícil encontrar uma pessoa que lê outra coisa fora Marvel e DC. Cara, eu gosto. É Eu difícil. gosto, ó. Esse daqui, não sei se dá pra ver o Frankenstein, tá na minha lista de leitura aqui, que é do Junji Ito, cara. Uhum. Eu tenho bastante coisa aqui. O do Junji Ito também, Tomie, eu comprei um e o dois deles. Tá lacrado ainda pra ler. Esse daqui eu tô aguado, cara. Eu tô sem tempo pra ler ele. Rambo? Rambo. É, do Pipoque Caramba. Nankin. É do David Morrell, cara. É o que inspirou o primeiro filme do Rambo. Esse aqui eu tô aguado pra ler, cara. Então, assim, eu gosto de ver outras coisas, né? Tem esses dois livros aqui, até aproveitando, cara, que eu li agora também. É de um cara novo. Esse cara aqui é até legal. Posso contar rapidinho a história? Pode?
Logo que eu montei o meu canal, cara, tem menos de 2 meses, uma das pessoas que apareceu para adicionar foi o Fábio Keller, cara. E comecei a conversar com o cara, tal, peguei amizade, descobri que o cara é escritor, já fez 4 livros, comprei 2 cara, amei e comprei mais 2. Esse daqui, ó, Guardiões da Profecia, que fala sobre lobisomem, e esse aqui que é uma sequência direta que é Bento. Cara, pensa num cara que tem uma narrativa sensacional, o livro flui pra caramba. Eu amei, cara. Peguei uma amizade com o Fábio, ele é de Curitiba, gente boa demais, ele e a mulher dele. E agora acabei de comprar, deve chegar amanhã, outros 2 livros dele da coleção. Ele tem 4, como eu disse, né? E são livros, assim, bem fluidos. Então, eu gosto de variar bastante. Os primeiros quadrinhos que eu comprei, eu falei, na minha adolescência eu não tinha quadrinho, eu comecei a comprar depois de velho, né? Uhum. Eu comprei Batman Cavaleiro das Trevas, cara, que era o que eu mais queria ler na minha vida. Ele, que eu achei, o primeiro é fora da curva. Não gosto muito da imagem, do desenho, né? Tem vários pontos ali que me incomodam. O Batmóvel me incomoda absurdamente, aquele Batmóvel de lá. Mas é um quadrinho fora da casa. O Cavaleiro das Trevas 2 cai muito nível pra mim, eu acho que é bom. O 3 eu nem li, cara, que falaram que também é bem esquisito, né? Frank Miller é estranho, né, cara? Frank Miller faz umas coisas que você fala, nossa, é animal, e outras coisas que você não quer nem ver na frente. E comprei aquele Asilo Arkham, que é bom pra caramba, cara, do Batman. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é do Libermejo também a imagem, não me recordo agora. E comprei Batman 1, que também é do Frank Miller. Comecei com isso daí. E com o tempo, cara, eu conheci o Pipoca e Nanquim. E foi Uhum. por causa do Pipoca e Nanquim que eu comecei a ver algumas coisas fora, né, cara? Ler alguma coisa fora de DC, de Marvel, assim. E tem muita coisa interessante, cara. Tem muita coisa bacana. Então, porque é isso que eu ia falar. A Marvel e a DC são editoras antigas. Sim. Inclusive, eu torço muito. Não queria falar isso, mas assim, eu quero muito quando tudo deles entrar em domínio público. Porque, pelo amor de Deus, eu não aguento mais ver filme só com uma visão do estúdio. Eu quero ver filme com outras visões, sabe? Tipo, Superman vai entrar em domínio público, mas não em tudo do Superman, né? Que Infelizmente. você pega por faixa, né? Vai É, entrar aquele exatamente. primeiro Superman, o que não voava, o que tem um É, símbolo diferente aqui no peito. então, mas eu quero muito que já comece a entrar em tudo, comece a entrar em domínio público dos dois, porque aí você começa a ter visões diferentes, né? Mas dá um medo também, né? Você viu o que fizeram com o É, Popeye, com o Ursinho é, Pooh, com o mas aí Mickey. é assim. cê- Tem as Faz parte do pessoas jogo. boas e tem os É, idiotas que quer fazer isso, né? Mas assim, eu é, tô falando, eu espero que pessoas boas façam coisas boas sim, com cara. os personagens. Sim. E quando eu falo boa, não é pessoa de boa, somente de boa índole, é coisa criativa mesmo, sabe, gente? Tipo, uma ideia boa. Não, tipo, pegar um ursinho e falar, porra, se o cara fosse Quero que se. ele mata todo mundo. Coloca uma máscara e vai matando todo mundo. Ursinho Poo é uma ideia, sabe? Ah, mano, vai se fuder, pô de ideia, mano. Mas você pode mudar a estética dele, né, cara? Pode É, ambientar em outro lugar. Pode fazer uma história diferente. Tem tanta coisa que dá pra sei você lá, sabe? reinventar, né? Tipo, eu espero muito que quando o Superman entre em domínio público, ele seja, tipo, sei lá, um cara que pega transporte público, ele pega a linha Nova Esmeralda aqui em Osasco e vai trabalhar, sabe? Sei lá. Bem, Ex- bem essas Exato, ideias. no meio da população normal tem um É, ursinho ali, né? E tá tudo bem, cara. Tá tudo bem, ele tá sabe? ali no Tipo, meio, a galera. só vai, gente. Mas enfim, É, como eu tava falando, a DC e a Marvel existem há bastante tempo, né? E cita aqui, eu li o livro da Marvel, né? E lá no livro da Marvel cita que nos anos 90 o Rob Liefeld, junto com. Nossa, quem que é o criador do Spawn? Porque sempre. Não é o Jim Lee. Não, o McFarlane, Não, Todd não. McFarlane. É, Ele, o o que Rob fez o Deadpool. Liefeld e o Todd McFarlane. O Rob Liefeld fez o Deadpool, fez o É, Cable, fez a Dominó. fiz o Cable. Mano, ele fez o Cable, um personagem tão bom, mas ele é tão ruim, o cara, mas. Eu Esses... não gosto também do Cable, cara. Não, eu gosto do Cable, eu não Não. gosto do Rob, do criador, não gosto do criador. Da obra Ah, eu tá. gosto. Ah, tá. Entendi. Não, eu conheço muito pouco sobre ele, mas o Cable é um personagem assim que eu Mas não assim, curto muito. o cara, ele criou, o Rob Liefeld, o Todd McFarlane, eles foram cabeças, quando eu falo cabeças, foi porque eles meio que fizeram uma revolução ali Foi, cara. na editoria da Marvel, que falando assim, é o seguinte, meu parceiro, eu criei a porra do personagem, cadê meu pagamento? A Marvel falava, você vendeu, a ideia é sua, só que o direito é deles, é nosso. Então, assim, eles recebiam um royalty, mas muito baixo sobre o personagem. Sim.
E assim, como eles já não estavam mais nos anos 40, inclusive a família do Joy Shuster está em processo até hoje, né? Tem um monte de processo lá em relação Caramba, à cara. distribuição do Superman, né? E, enfim, eles foram demitidos, né? O Joy Shuster foi demitido da DC, não teve direito nenhum ao Superman. Mas assim, o Todd McFarlane, o Todd e o Rob, eles falam assim, "Ah, não existe mais otário, que nem aquela frase, vou até pegar uma frase famosa, né? Que eles falam, não existe mais otário no futebol. Eles falam assim, não existe mais otário no quadrinho. A gente sabe que isso aqui é uma indústria bilionária e vocês estão dando migalhas pra gente. Vocês não querem dar os direitos pra gente? Beleza, fica com o personagem pra você. Reuniram muitos outros quadrinistas. Jim O Lee. Jim Lee foi um deles, né, É. inclusive. O Frank Miller chegou Chegou aí? Não lembro Não, disso. então, isso que eu ia falar. O Frank Miller cogitou, mas ele Ah, falou, tá. não, não quer. Ele falou, não Deixa. quero. Tô no CLT aqui, Não, tô ele. Não, tranquilo, é tô que com meu seguro. O Frank Miller meio que parece que falou assim, eu vou ir. Só que como ele tinha uma relação muito boa com as duas editoras, e os caras Ele falam assim, migrava muito, né? se você Ele fazia muito for, trabalho. eles falam assim, se você for, você não vai dar mais pá. E ele falou assim, então eu quero Tapumba. E ele falou, não, vou ficar. Agora o resto foi tudo. E eles fundaram a Image. Aí vocês devem estar se perguntando, eu já ouvi falar esse nome, sim, porque a E é Image sensacional, é a cara. dona do Spawn, é a dona do Invencível, que está fazendo uma sucessão aí. E a Image tem simplesmente o fato de quem criou o personagem fica com o personagem. Então, se o criador sair da editora e quiser levar o personagem junto, Ele ele pode. leva. Ele pode, ele É. tem esse direito. Então, tipo assim, a Image é a publicadora. Ela é editora e publica. Quem tem a ideia é o criador. Então, tipo, a Image nem tem tanto lucro. Como eu fui ver esses dias aí, eles não têm tanto Ela é uma lucro. facilitadora ali, né? Uma É, cooperativa quase. eles não têm lucro com o personagem, eles têm lucro com a venda. Então, tipo assim, a série do Invencível é basicamente um acordo que fizeram com Kirkman, não Sim. com a Image. Vocês têm noção? E- Gente, isso é impressionante. O The Walking Dead é a mesma coisa. Fizeram um acordo com o Robert Kirkman pra poder fazer, tipo, você... a história é de quem? Ah, é da Image. Ah, vamos fazer um acordo com a Image. Não, é com o Kirkman que vocês têm que ir falar. A Image libera algumas coisas, mas, tipo, se você quiser usar um outro personagem invencível, tipo o Spawn, eles deviam ter falado com o Todd McFarlane, não com a Image. Sabe, tipo, isso pra mim é impressionante. Que é uma É, editora. revolucionou, né? Não, é uma editora Revolucionou. que falou, não, não é nosso, é de vocês a ideia. A gente não É. pode se meter Ela com a pensa ideia. no colaborador dela ali, né? Ela pensa no criador Exatamente. ali, né, cara? Isso é legal. E assim, o acordo inicial era, eles não podem ir pra DC e pra Marvel fazer histórias. Tinha que ser exclusivo Image. Ou pra Dynamite, Dark Horse, mas as duas grandes eles não podiam ir. Rob Liefeld saiu da sua própria editora pra poder fazer Heróis Renascem. E aí? Caramba. Que decisão horrorosa do maluco, hein, mano? Ele saiu, ele foi expulso da sua editora. Depois voltou, né? Logicamente, né? Porque agora não existe mais o fixo na Marvel e na DC. Logicamente, se eles tiverem uma série ali, assim, contratam pela série, mas às vezes se contratam por uma Sim. história só, eles não são mais fixos. O Ivan Reis, ele é fixo na DC porque ele tá fazendo série. Ele tá fazendo agora, se eu não estiver enganado, Superman. Mas, É, e tipo, vai muito tempo, né, cara? Anos tá aí. também, né? Então, tipo assim, os caras não vão tirar Né? o cara de lá, não. Mas assim, eu acho impressionante pra mim. E a Dark Horse é uma editora também que assim, eu li pouco da Dark Horse. Mas Dark Horse é meio que um braço sombrio, né? Tipo, ele é uma terceira via, né? Mais sombria, mais É séria. quase um Black Label da DC, assim, né? A Dark Horse. Ela pega uma parte um pouco mais pesada. É É, legal, cara. Eu já li uns dois materiais, eu não vou me lembrar agora o nome. Mas é interessante. Tem uma vertente bacana. sim, então, tipo assim, eu fico impressionado assim quando eu vejo gente que lê quadrinho, porque muita gente lê quadrinho Marvel de si, alguns nacionais, né? Mas assim, pouca gente conhece essas histórias assim sobre Sim, editoras, sabe? Tipo, pra mim é impressionante. Mesmo assim, estudando, vendo essas coisas, a Image pra mim foi revolucionária. Mas, sim, cara, o cara. que eu quero falar com você agora é sobre justamente a adaptação dos quadrinhos, né? Mas eu não quero falar, tipo assim, a adaptação desde do Flash, ó. Do Batman do Adam West. Não começa mal, não, vai. Não, Fala do não. Flash, não. Não, Pelo amor de eu não Deus. quero falar sobre série, tipo, desde o Tá. começão lá, só, tipo, eu quero mais falar assim, tipo, a evolução mesmo com você, sabe? Tipo, como que você vê essa evolução das adaptações? Porque se você for assistir o primeiro Superman, eu já vou citar assim mais filme, né? Que é coisa mais curta pra se assistir. Se você assistiu o primeiro Superman, que foi um dos primeiros filmes de heróis, né? Tem um pessoal Do que Christopher Reeve. tem um pessoal que fala que não é,
que lançou O Homem da Sombra Roxa, que foi um filme francês de 1938, mas tipo, irmão, não quero nem saber se existe. Foi o grande filme, né, cara? É, Foi o eu grande tô, fa- blockbuster. eu tô falando assim, tipo blockbuster de filme de heróis, né? Porque hoje a Exato. gente tem, tipo, vários, né? A questão de blockbuster já virou sinônimo de filme normal, né? Filme comercial. Em questão de filme comerciais. O primeiro Superman de 1978. A gente tá tendo recentemente, o último filme de herói que a gente teve foi Capitão América Admirável Mundo Novo, de acordo com a estreia desse episódio. Agora é de janeiro ou dezembro? Não lembro agora, mas bem recente, né? É fevereiro. Foi fevereiro? Fevereiro Eu ou não março? assisti, eu não assisti ainda, Eu cara. assisti. Já tá no Disney Plus, inclusive. E assim, Ah, já tá? já tá. Eu vou ver, cara. E Mas assim, me dá uma nota pra ele, vai. Sem spoiler, me dá uma 7. nota. Ok, ok. E assim, depois da gravação desse episódio vai lançar Thunderbolts. Mas enquanto esse episódio está sendo gravado e ele está indo pro ar dia 22, se eu não estiver enganado, só lançou recentemente o Capitão América. Tá. E assim, eu queria saber de você. Eu tenho a minha opinião, mas tipo, pra você, o que você acha que mudou nessa questão, né? Tipo, desde 78 até agora. Você acha que mudou drasticamente ou você, tipo, você olha assim ainda a mesma estrutura? Não, cara, acho que mudou muito. Porque você pega 78, por exemplo, tentaram colocar um quadrinho dentro de um filme. Aí Uhum. teve os acertos e os erros ali, mas tentaram jogar o Superman no mundo real. Cara, que pra mim ficou legal pra caramba. E o Superman do Christopher Reeve, cara, pra mim é o melhor Superman que tem até hoje. Pode falar o que quiser, pra mim, cara, é sensacional. Você olha pra ele, o ator, o filme, eu acho muito bom. Aí, na sequência, a gente pegou um Batman do Tim Burton, que ele mudou completamente o Batman, cara. Era um Batman que vinha de um quadrinho todo colorido, foi ficando um pouco mais dark, aí chegou com um extremamente dark, gótico, né, cara? E que eu amo também o Batman do Tim Burton, e o Batman Retorno também, que ainda ficou um pouco mais gótico, um pouco mais maluco ainda, né? Impressionante que ele conseguiu deixar mais gótico, né? Ele, cara, eu não sei, o Tim Burton ele é retardado, desculpa a palavra, ele é retardado. E ele faz uns filmes que eu amo, cara, amo. Quem olha fala assim: o que você tá assistindo? Você é louco? Você pega Edward Mãos de Tesoura, você pega Fantástico Fábrica de Chocolate, você pega Batman, você pega. Qual que ele fez agora? O Beetlejuice, cara. Animal, animal. O cara ele não perde a mão dele, ele é muito bom, ele é maluco, e eu adoro isso nele, cara. Aí, você partiu para um cinema, se eu não tô errando muito, galhofa que começou um pouco com o Batman eternamente, aí Batman e Robin é galhofa total, que tentaram fazer uma inspiração no Batman do Adam West. Adam West, obrigado. E, só que ficou. Do Adam West, cara, era um Batman legal de ver. Você pega Uhum. aquela cena do tubarão, que o tubarão morde a perna dele, que ele tá pendurado no helicóptero, e desce o Robin com o spray anti-tubarão. Cara, é uma galhofa que você já entende que é aquilo e você se diverte com aquilo. Agora, o Batman e Robin ficou um filme forçado, nem lá nem cá, sabe? É igual esse filme de comédia ultimamente, que não é uma comédia, que mas não é uma coisa natural. Aí, se eu não me engano, cara, o próximo que veio que marcou foi Blade. Que, Uhum. meu, acho que foi Guilherme Del Toro, se eu não me engano, que fez. Não lembro agora. O Guilherme Del Toro tem certeza que foi o segundo, não lembro o primeiro se foi ele. Cara, O revolucionou. Blade, não sei se o Del Toro dirigiu. O 2 eu tenho certeza. O primeiro que eu não lembro quem que fez, cara. Enfim, mas tanto o Blade quanto o Blade 2 revolucionaram. Aí que deu start de novo do pessoal falar, meu, vamos mudar. Mas você percebe que vieram se alternando, né? Eu acho que Blade se manteve bem fiel até os quadrinhos, de modo geral. Aí o Sam Raimi colocou o Homem-Aranha. Uhum. Foi na época que caiu as duas torres e tal. E, cara, aquilo para mim foi uma virada muito grande. Teve o X-Men também no mesmo período. Só que o X-Men já foi uma mudança muito grande também com relação aos quadrinhos. Deram aquela roupa de couro, que na época até fazia sentido, né? Pra fugir um pouco do tom. Mas acho que se perdeu muito no caminho Então, o X-Men. te cortando aqui rapidamente, né, e até dando um adendo, eu acho que foi até importante eles terem mudado o uniforme dos X-Men. Porque tá vindo, né, justamente dessa galhofa, né, que tinha tido nos anos 90. Então eu acho que, Sim. tipo, eles querem colocar um uniforme amarelo, galhofento, tipo, espalhafatoso, ou quer seguir, tipo, Blade, que tinha tido um uniforme mais
sóbrio, né? Vamos dizer assim. sóbrio, total. E foi isso que fizeram, né? Tem até a piada, né, X-Men lá, que o Ciclope fala pro Wolverine se ele não queria um colã amarelo, É, então, né? eu acho que isso foi importante também, né? Porque, tipo, dá um tom mais sóbrio, né, pro filme Sim. Traz pra nossa realidade aqui um pouco, né? Você tem também. o anormal dentro do nosso normal aqui. Aí, cara, se eu não tô enganado, a gente teve o Hulk de 2003, que é um filme ok, que é do... Como que é o nome daquele diretor? Ang Lee? Shang Lee, cara. Ang Que é Lee. um filme com o Eric Bana. É um filme ok, assim, um filme legal. Acho que o efeito especial se perde um pouco em algumas partes do filme, mas é um filme bom. Aí a gente foi presenteado com o Batman Begins, né, cara? Que aí, pra mim, a trilogia do Nolan, pra mim, ela é diferenciada, assim. Eu amo aqueles três filmes. Muita gente critica o terceiro, eu ainda gosto do terceiro. É o pior dos três, mas eu acho fantástico. Então vamos seguindo E. aqui, né? Passa rápido por Batman, porque senão o pessoal me cancela. Ah, tá, tranquilo. Aí, cara, depois a gente começou com os filmes da Marvel, né? Que eu acho que a primeira, segunda e a terceira fase foram muito boas. Teve os seus filmes ruins, só que os filmes bons se sobressaíram. Teve muito mais filme. Apesar da quantidade ser menor do que eles produziram na fase 4 e 5, a quantidade de filmes bons eram melhores, maiores do que a quantidade de filme ruim. Você Uhum, pega o Soldado Invernal, cara, pra mim tá no top 5 dos melhores filmes de todos os tempos. Até filme fora de ser super-herói, assim. Eu uhum. acho que o que fizeram com aquele filme é absurdamente bom. Guardiões da Galáxia, cara. O primeiro, o terceiro Guardiões da Galáxia, é absurdo. Só que aí eles começaram a entender que o pessoal estava um pouco cansado dessa sobriedade, daquilo muito puxado para o normal, e viram que o pessoal estava interessado em voltar um pouco para os quadrinhos, que é onde trouxeram o colã amarelo do Wolverine, onde pegaram o Deadpool, com aquela maluquice toda dele, trouxeram de volta. E estão fazendo isso com alguns outros personagens. Pode ver o Superman novo com a cuequinha para fora da calça, entendeu? Então o pessoal tá voltando para aquela origem lá de trás e trazendo. Mas eu acho que o mercado está se reinventando, cara. Tem coisa que dá certo e coisa que não deu certo. Você pega a fase 4 e 5 da Marvel, foi uma fase muito conturbada, muito ruim. Roteiro ruim, imagem ruim, filme ruim, direção ruim. Cara, não tem. Tem séries horríveis, cara. Tirando o Loki, que é uma série que a primeira eu acho ok, a segunda eu acho muito boa. E a WandaVision, que é uma série que eu gostei até. Achei uma série ok, uma série boa. O resto é muito ruim. Os filmes, também a gente pode tirar aí o terceiro Homem-Aranha, Guardiões 3 e Deadpool e Wolverine. O resto, não sei, são bem abaixo da média, assim, né? Mas eu acho que o mercado está se reinventando de novo. O James Gunn, ele conseguiu se reinventar tanto com Guardiões quanto na DC agora, com o Pacificador, por exemplo. Ele catou um personagem, que não é nem C, um personagem D, que ninguém conhecia, fez uma série muito louca, excelente, vai sair agora a segunda temporada, tá trazendo um Superman aí muito focado nas origens do Superman lá atrás, entendeu? Eu tava vendo uma reportagem dele hoje mais cedo, ele falando que ele sempre foi muito fã do filme do Christopher Reeve. Então Uhum. acho que a gente pode esperar muito isso. A Fortaleza do Superman, ela é inspirada totalmente no filme do Christopher Reeve, né, cara? É absurdo. Eu acho que a gente pode esperar muito isso. É um diretor que eu gosto muito, eu acho que ele traz mais ideia boa. Ele não é perfeito, tem os erros dele nos filmes, lógico, mas eu acho que a gente pode esperar muita coisa boa, cara. Eu acho que essa reformulação da DC tende a ser boa, apesar de eu ter gostado um pouco do Zack Snyder em algumas coisas que ele fez. Acho que eu cheguei onde você queria, né? Você, não, você falou uma coisa que eu adoro. Muito obrigado. Não sou o único. Não, cara, ó, vamos lá. O Superman do Henry Cavill, cara, é absurdo. Aquele Superman dele, um Superman mais violento, um Superman que sente no corpo dele, cara, o desejo de vingança ali, porque tentaram matar a mãe, porque tentaram fazer alguma coisa, estão fazendo alguma coisa com a humanidade. E ele vai pra cima do cara, a hora que ele percebe que não tem jeito, ele mata, sabe? Um Superman diferente. Puta, eu adorei aquela versão do Superman. O Batman vs Superman, a versão estendida, cara, eu gosto. É um filme que eu me divirto. O pessoal fica zoando aquela questão da Marta. A Marta, cara, eu não vejo tanto problema no ter falado Marta aquela hora, sabe? Assim, o Sei. pessoal fala dessa cena da Marta, mas o pessoal esquece que em Guerra Civil o Homem de Ferro fica louco quando descobre o segredo lá do Buck. Tá tipo, Né? ele fica maluco.
Sabe, tipo, ele Exato, vira um cara. animal e começa a arrebentar o Buck. E você fala, gente, é a mesma vibe. É a mesma coisa. Cara, é a mãe do cara, entendeu? É. Beleza, as duas mães têm o mesmo nome, mas coincidência, não sei por que fizeram, não me recordo se teve Não, alguma coisa na criação. isso é coincidência absurda mesmo. É absurda. Cara, a hora que ele escuta o nome da mãe dele, o cara endoida. Eu É, endoidaria lógico. também, entendeu? Então, assim, eu acho que criaram um caso muito grande. Eu acho que são pseudo-intelectuais ali que estão criando um caso muito grande com isso, que é o que dá força pra ele pra cima do Superman, que fala, cara, não, você tá falando da Uhum. minha mãe aqui. A mãe é minha, a mãe, não se mexe com a mãe. É Na época da lógico. escola era assim, me xinga, pode cuspir na minha cara, mas não mexe com a minha mãe não, cara. É mais ou menos isso. Aí você pega o Liga da Justiça, que foi horrível. Não, o Liga da Justiça eu já citei aqui várias vezes no podcast. Ele teve muitos problemas, e um dos problemas dele foi justamente coisas pessoais do Zack Snyder e Joss Whedon. Não, cara, ele acabou. Ele tentou colocar um Vingadores dentro do Liga da Justiça. Ele É, fez uma coxa horroroso. de retalho violento. Mesma coisa com o Flash lá, que o cara que fez o It, que eu não lembro o nome dele agora, criou uma concha de retalho também com indas e vindas. Mas aí veio o Zack Snyder e falou: não, cara, deixa eu mostrar o que eu tava querendo fazer. Muito bom, muito Ele, bom. ele meio que catou o material bruto dele, lapidou o material bruto dele, colocou 4 horas de filme ali que fala, cara, olha o trabalho dele. Vai falar que aquilo lá é ruim. Então, mas não era comercial o filme. Não era comercial, mas é. Cara, é o Batman que eu gosto. É o Superman que eu gosto. Aquilo que eu quero ver, sabe? Sim. Ele com sangue no olho indo pra cima. Tudo bem que o Superman ali tá Deus Ex Machina, né? Nossa, pra caramba. Mas, mas tirando isso, eu acho que dá pra relevar, né? É um baita filme, cara. Eu acho que o que ele. Cara, o que ele fez com. A gente falou agora há pouco, o que ele fez com o Jason Momoa com o Aquaman. Absurdo. Tirando a Sim. questão da bolha, que o pessoal falava na bolha, que realmente eu concordo, né? Se você mora Não, dentro do oceano, ridículo você não aquilo. precisa da bolha de fato. Não, Não mas faz assim, sentido. você citou aí que até a fase 3, né, da Marvel tinha filmes bons e filmes ruins. Eu concordo. Tinha, E a gente tinha. pode citar aqui, os dois primeiros filmes do Thor são horrorosos. É. Péssimos. Eu ainda gosto do primeiro. Eu acho o primeiro. Ele tem muito defeito, concordo. Só que eu Sim. acho ele um filme honesto. Não, mas é um Eu filme. acho ele um filme honesto. Assim, Só que ele é abaixo da média. eu nunca julgo o primeiro filme de um personagem. De tipo assim, ele tem que ser obrigatoriamente bom. Porque, primeiro, vai ser um filme mais parado, vai ter que ser um filme que vai ter que mostrar a origem e blá blá Dá toda a blá. origem pra ele. Ele vai Exato. demorar até chegar a ter algum poder, não sei o quê. Mas assim, eu não vou poder, eu jamais vou poder criticar tanto assim o primeiro filme do Thor, porque tipo assim, você falou, ele é até ok, vai. Tem ali o seu charme. Mas assim, Tem. o segundo filme, irmão, eles Não, tiveram. não dá. Não, não dá. Você fazer o Não primeiro dá. filme, ok, beleza. Você fazer um segundo Tá. filme horroroso, você não viu que você errou no primeiro filme, porra? Sei lá, mano, me dá uma raiva daquele segundo filme. O segundo filme, pra mim, é esquecível. Se você perguntar pra mim, tipo, falaram, tem um vilão lá, o Malekith, tem vilão naquele Quem que é? filme? Quem que é? O Malekith apareceu naquele filme. Então, tipo, pra mim Cara, aquele filme é horroroso. A única coisa boa pra mim é o Loki lá, a encenação do Loki lá perdendo a mão o, lá. Mó engraçado o, aquela o parte. Loki. Cara, o Loki sempre foi muito bom, né? Você pega o Sim, Loki em todas. No primeiro Thor, no segundo Thor, nos Vingadores. Cara, a série do Loki. é absurdo. Absurdo. Pra mim é O absurdo. segundo. Eu vi muito pouco o pessoal comentando na internet sobre a segunda temporada do Loki, cara. É Pô, maravilhoso. foi uma das melhores coisas que a Marvel fez assim em tempos. É muito boa a segunda. A primeira temporada, acho que ela se perde um pouco, ela confunde um pouco as coisas, né? Mas a segunda é muito boa. E o Thor, ele teve uma oscilação muito grande, né, cara? Porque ele Sim. começou com um filme, na minha opinião, ok, um filme ok. Aí ele caiu muito no segundo filme. Aí ele veio pro Thor Ragnarok, que foi muito bom. Na verdade, perto dos outros Thor, ele sobressaiu demais, né, cara? Não, mas eu já discordo. Eu não acho que só porque os outros dois foram, tipo, ok e ruim, que ele foi muito bom. Que ele é, tipo, ele é o melhor dos três. Não, ele é muito bom no Ele geral é pra mim. bom, né? Pra mim, no geral, Ele é ele é bom. bom. Ele Assim, traz um Hulk diferente, ele traz exatamente. uma pegada mais Thor do personagem, né, cara? Não é tão filosófico, mas é um cara mais bruto ali, que Agora, sabe o poder que realmente tem. o quarto filme é ruim. O quarto filme é Cara, ruim com força. o quarto filme, eles tinham tudo pra fazer o melhor filme da Marvel. Tudo. E conseguiram A estragar. história, e conseguiram estragar. Eles tinham o vilão perfeito, eles tinham a história perfeita da Thor. Cara, ele tinha o Thor ali com problema, sabendo se ele
se ele é bom, se ele é ruim, por que que aconteceu, ele perdeu o pai, perdeu o irmão, perdeu todo mundo, tal, confuso. E fizeram uma salada que sem sal, sem açúcar, azeda, Cara, murcha, é umas que, piadas sei lá, ridículas, cara. pra Umas mim aquilo piadas é assim que dívida você de fala, jogo, sabe? Tipo, o Taika eu não sei, Waititi, cara. eu acho que o Taika, ele fez alguma... Sabe o que que faltou? Sabe o que faltou ali? Desculpa te cortar. O Leslie Nielsen, cara. Se tivesse ele ali pra fazer o Corra que a Polícia Vem Aí no meio, sabe? Que aí você fala assim, Sei. não, eu tô num filme do Leslie Nielsen aqui, tá tudo bem, vamos seguir o jogo, que é isso. Eu acho que o quarto filme do Thor foi uma dívida de jogo que o Taika Waititi teve com o Slash, sabe? Porque assim, eu não sou tão aquele fã do Guns N' Roses, mas também não odeio, né? Que nem a galera fala que eu odeio o Guns Eles, N' Roses. é, Mas assim, eles têm os méritos deles, cara. chega de Guns N' Roses no filme, tudo era tipo Take me down to the Paradise City, ou tipo Welcome to the Jungle. Era toda hora essa bosta. Era cabra Cara, gritando, mano. Nossa. Mas assim, mas aí. eu, Desculpa, pode falar. eu queria aqui já até sair dessa parte assim, né? E voltar um pouquinho, né? Tipo, o assunto em relação ao universo Marvel, né? Você falou, o mercado tá mudando, eu concordo. Eu acho que, tipo, o que eles Tá se perceberam reinventando. tá se reinventando. Eu acho que não é só, tipo, o pessoal cansou da sobriedade, mas eu acho que, tipo assim, no mundo onde existe um cara que era magrelo e recebeu um soro de super soldado e um escudo que é indestrutível, um maluco que recebeu uma explosão no meio do peito, tem um reator Dark no meio do peito e uma armadura, um maluco que recebeu radiação gama e vira verde, tem uma menina que recebeu poderes de um laboratório que consegue controlar a realidade. Um doutor, um médico que foi lá em Karmatage, na China, no Nepal, quer dizer, e recebeu poderes místicos, um moleque que escala a parede. E várias outras loucuras de um deus egípcio que controla um homem com dupla personalidade. Irmão, eu acho Tripla, que. né? Tripla, é. Eu não sei se. Tipo, não é que o pessoal cansou da sobriedade, é que é tipo assim. Gente, num mundo onde tem tudo isso, mano, como que vai ser normal? Deixa mesmo, né, Mas, em galhofa, mas tipo, respeita que, tipo, isso acontece mesmo, sabe? Que eu acho que aconteceu mas com sabe o que Guardiões. acontece? Sabe o que acontece, cara? Eu acho que um pouco disso são os roteiros ruins. Também. Porque se você tem um roteiro bom, ou pelo menos um roteiro honesto, o pessoal curte. Sim, Cara, pega tudo que a Marvel fez de ruim, tudo que a DC fez de ruim. Aí, do nada, você me coloca um filme do Deadpool e do Wolverine, que salvou. Mas é salvou galhofa. demais. Sim, Então, assim, é um filme galhofa, não é uma direção das melhores, não é um Steven Spielberg, não é um Scorsese dirigindo, mas é uma direção honesta, uma direção ok. ah, o Shaw Levy é bom Comédia, demais. comédia do nível comédia mesmo, sem medo de criticar Uhum. ninguém, sem medo. Cara, ele criticou a DC, ele criticou a Marvel, ele criticou a Fox, ele criticou a Disney, ele criticou a direção, ele criticou o roteiro, ele criticou essa mimizada que tá tendo hoje em dia, ele criticou tudo no filme. E o filme é Mas então, sensacional. Sangue a rodo. A cena de abertura, eu lembro que eu fui assistir no cinema e é eu precisava de alguém para sensacional. conversar. Cara, o que, que é aquela cena de abertura? Ele trouxe a banda, como chama? N-Sync? N5. N-Sync, a banda? Cara, ele trouxe a banda de volta. Ele catou uma referência do X-Men 2, do Wolverine, quando ele entra no carro e o cara do fogo lá, esqueci o Pyro. nome, que ele liga lá, o pai, ele coloca lá e tá tocando essa música. Olha a referência que ele buscou. Cara, eu acho que o pessoal tá com vontade de ter filme bom, filme com roteiro bom. Quando você pega. Cara, eu até me vi agora, fugindo um pouco disso aí. Você assistiu a série Ruptura? Eu amo Ruptura. Pô, cara, o que é Ruptura? São quatro pessoas numa sala branca e tudo acontece ali dentro. Quatro pessoas. Praticamente uma câmera única. O que é aquilo, cara? É um roteiro bom, uma direção boa. O que eu acho que tá faltando é isso. O pessoal acha só porque vai ter uma feiticeira escarlate, porque vai ter um Hulk, que é o suficiente. Não é, cara. Você precisa de um roteiro, você precisa de um ator legal, você precisa de uma qualidade. Você pega a qualidade de CGI, por exemplo, da She-Hulk. Cara, horrível. Acabaram com a She-Hulk, cara. Olha a oportunidade que tiveram. Uma puta de uma personagem. Arrebentaram, na minha opinião, né? Arrebentaram com ela, cara. Não, assim, uma coisa que eu acho que nem eu falei, né? O pessoal quer, não tá nem aí pra galhofa mesmo. Porque assim, se você simplesmente vê, que nem você citou mesmo Deadpool e Wolverine, é um maluco que é imortal.
que se regenera. Aí ele vai ele vai no multiverso em busca de uma variante do Wolverine. Gente, pelo amor de Deus, onde que isso Não faz não sentido. faz E sentido é bom. algum? Não, mas E é bom. então, é isso que eu tô E falando assim, não é nada pé no chão o negócio, porque aí depois nada. a batalha final é contra um cara que quer destruir uma mulher careca que tá querendo destruir o multiverso e simplesmente parte um multivariante do Deadpool pra arrebentar todo mundo, para arrebentar os dois e você fala, irmão, onde que isso é normal? Ao som de Cara, e Madonna. a- aí você pega aquela cena que ele olha o Thor segurando a mão dele que ele tá morrendo. Cara, genial. Sim, Ele acorda 2 vezes no filme falando Thor. Tipo assim, cara, genial. Os caras fizeram. O cara que tá com o telefone lá embaixo e ele lá em cima brigando com os caras, o cara com o telefone olhando pra ele, ele olha pro cara e sabe que o cara tá olhando pra ele. Cara, sim, simples, direto, objetivo. Não subestima, o que a gente tá falando lá no começo da nossa conversa, sim. não subestima a experiência da pessoa que tá assistindo, sabe? Vai, só vai, só vai. E o Só negócio vai, gente. flui, cara. Não, é pra ser mesmo alucinado. E assim, uma coisa que eu gostei muito também no. Eu nem muito no Deadpool e Wolverine é assim, ele sabe que aquilo é um filme, ele sabe que tá sendo zoado, né? Então, tipo assim, ele tá seguindo. Mas uma coisa que eu vou falar, eu acho que o Deadpool e Wolverine ajudou em muito. Isso foi um dos fatores, né? O outro fator eu vou falar a seguir. Ajudou a Marvel a ter uma direção. Porque assim, ó, Total. você vê a. A Marvel pro termômetro. O que o público quer? Sim. Não, e outra, tipo, a fase um 2 e 3 da Marvel foi o quê? Eles foram lá, tipo assim, tem o filme do Homem de Ferro, tem o filme do Hulk, tem o filme do Thor, tem o do Capitão América. Apresenta os personagens, apresenta a origem deles, apresenta todos os dilemas deles, mas background. Qual que era o background? Reunir todos pra poder ter o quê? Sim. Vingadores. Era algo novo, né, Sim, cara? Era algo reuniu novo. todos, teve os Vingadores. No final de Vingadores, durante o filme dos Vingadores, eles já falaram assim, ó, o Loki não é a ameaça principal. O Loki é o primeiro boss. O boss final ainda tá por vir. Então, tipo, eles foram já incrementando a questão do Thanos ali em cena pós-crédito. Sim, cara. Thanos. Segunda fase da Marvel, já foi começando a colocar. Já meio que ali assim a questão das joias, até chegar em Guardiões da Galáxia e fala assim, ó, joias do infinito. Pum! Mas, tipo, todo mundo, toda hora, apresentando personagens que futuramente vão ser super importantes, mas, tipo, background, novamente. Joias do infinito. Thanos aparece em Guardiões da Galáxia. Acontece em Vingadores Era de Ultron. O que acontece em Vingadores Era de Ultron? Tem a citação das Joias do Infinito. E já começa a questão. Fase 3 na Marvel. Todos os filmes começam a citar já a Joia do Infinito de uma maneira mais forte. Já começa a ter mais Joias do Infinito. Tem a separação do Homem de Ferro e do Tony Stark, que eu acho que foi pouco explorada, né? Mas no contexto, Sim, cara. tipo, Foi preguiçosa. foi Foi preguiçosa. preguiçosa, cara. Mas teve essa questão da separação dos dois, né? Dos Vingadores serem separados, mas foram trabalhando, tipo, foram caminhando, 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 chega em Guerra Infinita, temos tudo. Aí falam, putz, mas tem uma personagem super importante que a gente não apresentou, que é apresentada depois logo em seguida. Então, tipo, eu acho que eles caminharam super bem. A passos de tartaruga, mas caminharam super bem pra chegar em Ultimato e mostrar tudo aquilo. Eu achei sensacional, sabe? Tipo, mostra, tem a questão narrativa, tudo. Tem algumas coisas que foram esquecidas, né? Tipo, o Viro Extremis, o menino do Homem de Sim, Ferro cara. 3, mas tipo assim, eram coisas irrelevantes. O mais relevante mesmo, eles foram seguindo em frente, foram indo, foram indo. Uma coisa que eu não vi na fase 4 da Marvel, que pós-Ultimato, eles apresentaram Eternos, eles Que é apresentaram. horrível. Eu Que é a pior gosto, coisa da Marvel fez até hoje. então, tipo assim, Verdade, você gosta, eu cara? gosto. Eu acho horrível. Eu acho Mas horrível. assim, eles apresentaram muita coisa nessa fase 4 que eu acho que, tipo, gente, o que vocês querem afinal de contas? Porque mostraram a She-Hulk, mostraram os Eternos, mostraram o Cavaleiro da Lua, A Miss Marvel a Miss Marvel, mostraram o. a Qual que era do o outro? arqueiro, a menina, como que A chama? Gavião Arqueira. A Gavião Mas Arqueira, mostraram, apresentaram muitos personagens do Shang-Chi, apresentaram muitas subtramas e que não conseguiram. nenhuma trama principal, sabe? Tipo, mesmo essas subtramas, elas não têm conexão com a trama principal, porque se você for ver Homem de Ferro 3, ele é importante. A subtrama do Sim, Tony Stark, da questão de ter muitas armaduras, da loucura dele e dele conter isso, né? Tipo, vamos conter isso, foi importante pro Vingadores Era de Ultron. sim. Mas assim, não vi nada disso, porque a gente primeiro não teve um filme evento até agora. Não Não, teve teve. nada. A gente tá partindo pro encerramento de algo que não começou. Isso que eu ia já falar também, porque assim, a gente não teve um filme evento, a gente não teve um Não, vilão teve muito, nada. não teve um vilão apresentado, porque o Kang
infelizmente o cara fez bosta e. E não é isso, cara. Eu acho que o Kang, por mais que o pessoal fala, nossa, o Kang é um grande vilão, pra mim não é, cara. Ele é um vilão ok ali, Não, mas sabe? poderia ter Eu acho sido que. um grande vilão se a Marvel não tivesse aproveitado Ah, melhor, né? mas eu acho que, por exemplo, a irmã do Charles Xavier, que eu esqueci o nome dela agora, Cassandra nova. a Cassandra, pra mim, ela é um vilão melhor que o Kang, na Mas minha então, opinião. é porque assim, eu acho que o que aconteceu? A Marvel tava querendo focar no multiverso, mas eram poucas produções que estavam realmente focando no multiverso. Sim. Tipo, eram poucas produções que estavam citando o multiverso. E, tipo, as outras produções não estavam resgatando os personagens que estavam sendo apresentados, né? Tipo, a gente não teve nenhum resgate. Aí, não, se eu fosse mentiroso. As Marvels teve o resgate da Gavião Arqueira lá pro finalzinho do filme. Mas, tipo, Eu não assisti, cara, eu não tive coragem. ah, tá, pensei que você ia falar, nossa, recebi um spoiler, desculpa, mas assim, Não, não, não. que Não, filme já pode lançou. falar, porque assim, tem coisa dessa fase 4 e 5, cara, que eu não consegui assistir. Então, mas Eu- aí o depo- que. depois, depois que eu assisti She-Hulk, e o da Miss Marvel, a série, até que é uma série Uhum. infanto-juvenil ok, cara, as Marvels eu não consegui assistir. A Agatha eu não consegui assistir. Mas então, é que nem É... Agatha, não sei por que fizeram essa série, sabe? Tipo, ó, Agatha, que eu não sei por que fizeram. O Cavaleiro da Lua, apesar de eu gostar da série, eu não entendi por que foi citado e sendo que ele, tipo, foi esquecido. O Shang-Chi foi é, esquecido no churrasco. Então, tipo, eu não acho que a Marvel o começou a se. Lobisomem da Meia-Noite, cara. É, Puta filme bom, não. média-metragem bom pra caramba, só que tá Sim. perdido no meio desse negócio tudo. Então, aí eu não entendi por que a Marvel lançou tanta coisa e sem conectar nada, sabe? Tipo, sem querer resgatar tudo isso, sabe? Tipo, teve poucos Mas, resgates, mas os resgates que não foram, tipo, legais. Então, tipo, o que eu achei que, tipo, o Deadpool e Wolverine deu a direção pra Marvel, que eles falam assim, ó, foco, multiverso. Vamos seguindo aqui. Segue isso. E o segundo fator, greve dos roteiristas. não, Mano, isso prejudicou muito, cara. eu não acho que prejudicou, porque eu acho que, tipo, prejudicou na questão de lançamentos, mas, tipo, deu uma freada na Marvel. Porque a Marvel tava Ah, sim, a loucura, tava a milhão, mas, tipo, dá uma freada, a greve veio isso pra sim. frear, aí então, tipo, aí a Marvel foi lá e teve que fazer o quê? Vamos repensar a nossa estratégia? Eu Porque, acho que foi a hora que o Kevin Feige pegou e falou assim, cara, deixa eu descer um andar exatamente. aqui. Porque eu acho Deixa eu que descer um andar. ele escalou demais, sabe? Tipo, ele escalou É. sem dar nada, assim, isso E ele foi delegando muito pra galera. E a sim. galera foi fazendo o que queria. Porque você assistiu o Demolidor agora, Renascido? Eu não assisti nem a série da Netflix. Então Cara, aí, vale muito, tá? Fica como dica aí. A primeira temporada, a terceira são excelentes. A segunda é ok. E essa daqui, cara, ela é a pior delas, na minha opinião. Não vou te dar nenhum spoiler. Mas tranquilo. assim, o Kevin Feige, quando deu a greve dos roteiristas, tava praticamente tudo filmado. Uhum. Ele foi lá, a hora que ele assistiu, ele falou: opa, vamos refazer tudo. É, Ele refez o zero. E eu achei uma série de mediana para baixo. Legal, porque pelo menos perto do que a Marvel tá fazendo, é uma das melhores coisas, tá? uhum. Se você pegar a fase 3 e 4, realmente tá entre as melhores coisas. Só que ainda no nível bem, bem abaixo. Mas você percebe que eles estão mudando. Eles já estão tentando ver outras coisas. Pô, trouxeram de volta o cara, entendeu? Trouxeram de volta essa série, que foi algo que deu certo na Netflix. Fizeram um puta de um laboratório com Deadpool e Wolverine, que fala, opa, você pega o Guardiões da Galáxia 3, cara, que o James Gunn, ele fez um negócio completamente fora de tudo isso e foi Exatamente. sensacional, sensacional. O James Gunn colocou a mão lá e falou, cara, tá aqui, ó, quer um material bom? Tá aqui, ó. Não tem nada a ver com aquilo, você fala, caraca, que isso aí? E esse cara saiu de lá, foi pra descer, montou a concorrência. Então, assim, Então, é isso que eu acho eu acho que, que a greve foi boa nesse sentido, que fez sim. com que a Marvel seguisse uma direção que não estava mais sendo seguida. Então, tipo, eles retornaram pra direção certa. E eu achei sensacional, sabe? Tipo, o Deadpool e Wolverine já foi muito bom. O Capitão América eu achei um filme até que, tipo, normal, sabe? Tipo, eu Por acho todos que. os problemas que teve, né, cara? Teve en- muito problema. Então, é que eu acho que aí a greve afetou demais o Capitão América 4, mas eu acho que não vai afetar o Quarteto Fantástico e os Thunderbolts, né? Porque o Capitão América 4 ele tem um sério problema de ritmo, principalmente no meio pro final, sabe? Que você já começa. Você percebe. Quando Que teve você os for assistir, cortes, né? quando você for assistir, você vai perceber o que era do corte original e o que foi regravação. Tá É, todo mundo muito. fala isso, cara. Tá Que a muito. regravação ela não ficou tão boa a qualidade técnica Não, dela. a qualidade técnica tá boa. Eu tô falando que Tá questão boa? de história mesmo. Você vê que a história ali Ah, seguiu tá. outro rumo. Você fala, é dois filmes em um. Aí Isso é duro, cara. você consegue perceber isso, sabe? Tipo, tem uma percepção.
que mudou a trama ali no meio, sabe? Mas assim, eu acho que isso, a greve afetou isso, mas o que não vai afetar é o Thunderbolts. Porque Thunderbolts já foi, tipo, meio que. Pós-greve, né? Já foi meio pós-greve, o quarteto também já foi meio pós-greve, né? Só, tipo, eles já foram mais. A parte da produção deles já foram mais. Produção, né? Produção e pós foram É, mais já pós-greve, né? Dos roteiristas do que durante, né? Porque Capitão América 4 tá evidente onde tá a mudança, sabe? Tipo, é muito gritante a diferença do começo do filme pro final do filme. Em questão de história. Você fala, aqui foi regravação. Aqui não. Aqui era a história mas original. na sua opinião, o começo do filme é melhor ou o final do filme é melhor? Começo. O começo, Mas tá. assim, é que nem que eu falo, o Deadpool e Wolverine deu uma direção. Por quê? Porque em Capitão América 4, a cena pós-créditos já tá uma direção que, tipo, você fala, irmão, isso aqui não fez sentido algum pro futuro da Marvel. Chega a cena pós-crédito, chega um personagem que tava lá na trama e ele fala uma coisa que vai seguindo o multiverso. Você fala, irmão, é isso que eu queria. Sabe, eu saí do cinema depois de muito tempo assistindo os filmes da Marvel. Eu achei isso sacanagem também, né? Porque Deadpool e Wolverine eu saí falando assim, absoluto cinema, era isso que eu queria. Capitão América 4 eu saí. Sabe um filme que você sai sem expectativa? Você entra já sem expectativa? É, eu tô assim pra assistir ele, eu tô sem expectativa nenhuma, Então, cara, aí pra eu, assistir quando ele. terminou, eu fui lá e falei assim, tá aí, Boa. porra! Eu falei, É. caramba, era isso. A volta do General Ross, a volta do. E falaram que o Harrison Ford tá muito bem no papel, Não, né? pra caramba. Que ele segura bem a onda ali, O né? líder, né, que finalmente apareceu, a trama do Hulk lá de 2008 finalmente voltou, sabe? Tipo, era isso que eu tava querendo. E outra, um Hulk casca grossa, né? E chega Sim. também daquele Hulk paz e amor, né, cara? Que faz yoga. Pelo amor de Não, Deus, mas chega. O assim, Hulk é Hulk, né, cara? o que eu acho que a Marvel vai fazer agora, Thunderbolts, né, que é a próxima estreia. Eu acho que eles já deram um puto spoiler do Thunderbolts quando falando do Então, elenco. cara, eu tô com medo disso também. Eles falaram o elenco do Doomsday, né? Doomsday e assim, eu não tinha percebido. Eu falei que tinham sido confirmados, nenhum ia morrer, É, né? Mas não, aí eu tem um depois que. vi, Tem um, mano, eles já deram um puto spoiler que a treinadora vai de é, Vasco. é. Mano, ridículo isso, Só que ridículo. assim, É o tipo, eu acho que um filme que eu não teria liberado no trailer o vilão lá, que a princípio tá liberado, uhum. mas é um filme que eu acho que pode ser muito bom. Pode ser um Guardiões da Galáxia aí, cara, que pode estar vindo, Não, sabe? sabe o que eu acho que deviam ter feito? Já que Thunderbolts vai ser tão importante pra Vingadores Doomsday, eles não deviam ter revelado o elenco de Thunderbolts naquele anúncio. Total. Porque eles não liberaram todo mundo que tá do filme Então, ainda, né? então, Segura, então, se eles falaram assim, segura. ó, não revelamos todo mundo, então por que revelou já o Thunderbolts? Meu amigo, É, vocês revelaram Magneto, Professor Xavier, Mística, Ciclope, Noturno, já tivesse revelado a Jean Grey e nessa cara, leva, mano. É que eu tô falando. A minha teoria é, a gente vai ter Thunderbolts, onde eles vão ter alguma coisa importante em relação ao multiverso, em relação ao Sentinela. O Sentinela vai ser sim. importante pra isso, para essa questão do multiverso, porque senão ele não estaria sendo apresentado. Só que eu não colocaria ele no trailer, cara, que eu acho que ele pode ser um grande trunfo do filme. Não, mas tá. Porque assim, Realmente. você pega assim, ó, o Thunderbolts é uma equipe de rua. Uhum, Não é uma equipe fodona, né? Aí você pega o Sentinela, que muitos caras entendidos dizem que é um dos caras mais fortes da Marvel. uhum. Ele é quase um deus ali. Então, assim, vai ter alguma coisa nesse meio aqui que vai interagir. Só que eu acho que é um spoiler muito grande você ter colocado o Sentinela. Mas, enfim, é um filme que eu tô com uma Ah, expectativa boa pra ver. pode ter sido mesmo, porque assim, tipo, eu acho que o que foi mais spoiler foi falar que a treinadora não tá em Doomsday, então isso quer dizer Não, uma isso coisa. foi total. Uma coisa, ou Total. ela vai de Vasco ou ela vai sair da equipe. Alguma coisa vai acontecer com ela. Porque assim, pra É, mim isso já, eu acho que ela morre. pra Eu mim acho que isso, ela morre. pra mim isso foi um spoiler já, infelizmente. Mas É, assim, um grande spoiler. o Sentinela ele vai ser importante, eu acho que é por isso que ele foi confirmado já até em Doomsday. E eu acho que o Quarteto Fantástico, mano, o Quarteto Fantástico eu tô numa expectativa tão alta que eu acho que ele vai ser tão importante, mas tão importante que, tipo, a gente vai ficar tão impressionado com esse filme. Porque assim, Tomara, cara. ele não tem direito de ser ruim esse filme. Se esse filme, Tomara. se esse filme for ruim, a Marvel pode fechar as portas. Porque assim, A Marvel tá precisando de um filme bom. Tomara que seja não, a realmente. Marvel tá. O trailer é muito bom, cara. Eles não estão precisando de um filme bom, porque filme bom teve até. Eles estão precisando de um filme que todo mundo vá no cinema assistir e saindo falando assim, porra,
Gostei. Não tem isso, É. não tem um filme assim. Ah, Acho que Deadpool e Wolverine teve uma galera que criticou. Mas assim, teve. não Porque ele é extremo, né? é, Ele foi pra um extremo. e ele não é um filme que foi tão arrasta quarteirão como foi o Homem-Aranha, né? Ele é um personagem já menos popular do que o Homem-Aranha, ele é um personagem que é um filme mais 18, né? Mas eu acho que a Marvel tá precisando voltar um filme 13 anos, sabe? O PG-13 deles, Sim. né? E que, tipo, todo mundo sai do cinema falando assim, pô, eu assisti um filme da Marvel. Eu acho que tá Deixa eu faltando. te, deixa eu te fazer uma pesquisa com você aqui. Quarteto Fantástico ou Superman? Eu vou nos dois. Eu vou nos Mas dois. qual a sua expectativa, Tamar? O meu pra Superman, cara. Não, o meu é pra Superman também, porque Superman, pelo amor de Deus, eu acho que vai ser É, um dos maiores filmes da década. Nossa, cara, eu tô numa expectativa, eu amei o trailer deles. Assim como eu gostei, eu não sou muito fã do Quarteto Fantástico, mas eu adorei o trailer deles também. Uhum. Mas o Superman, eu tô numa expectativa danada pra ver, cara. E assim, o último assunto aqui, né, do nosso podcast hoje é justamente, já que você citou aí Superman, né, é justamente essa parte aí, né, da DC. A gente teve a reformulação da DC, né, porque assim, eu acho que tava precisando mesmo, porque assim, Sim. eu adoro o universo do Snyder também. Não é que eu gosto, eu adoro o universo do Snyder, porque eu acho que foi Eu acho simples. muito bom também, cara. Eu acho que precisava de uma coisa muito contra a cultura, sabe? Tipo, precisava de uma coisa contrária à Marvel, de felizinhos para É. sempre, tudo vai dar certo. Precisava de alguma coisa mais real, né? Mais pé no chão. Cara, você pega a Mulher Maravilha da Liga da Justiça do filme de 4 horas lá, rapaz, aquela Mulher Maravilha é sacanagem. Casca grossa É, de tudo, cara. a Mulher Maravilha, se você assiste dublando, eu acho que ela é melhor do que legendado, né? Porque eu tenho umas coisas lá da Gal Gadot que, nossa, deu Não, é risada. que ela não é muito boa atriz, né? Mas Sim. assim, eu achei que caiu bem. Tanto é que quando ela foi escalada lá atrás, eu falei, nossa, cara, vamos pegar essa moça magrinha pra ser a Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha ela é mais forte, né? Só que eu acho que ela incorporou bem. E eu Sim. gostei do papel dela. Mas eu acho que essa reformulação na DC agora tava precisando. Tava precisando de um cara que chegasse lá e falasse assim, olha, esse aqui é o caminho que a gente vai seguir. Eu tenho carta branca para fazer. Porque o Zack Snyder ele começou com uma carta que não era bem branca, né? Ela era É, um pardo ali. Porque ele sim. achou que ele tava com carta branca e não tava. E começaram a meter um monte de dedo nele lá, cara, e ele não teve muito o que fazer. Então, isso que eu já ia falar pra você. Uma coisa que eu gostei foi quando falaram assim, ó, o James Gunn vai vir, junto com o Peter Safran. É Peter Safran? Isso. Acho que é. Não, Peter. E vão fazer uma reformulação total no universo da DC. Eu falei, graças a Deus. Mas aí eu falei assim, mas espera, vai ter lançamento ainda, né? Porque quando anunciaram que ia ter o DC Studios, ainda ia ter lançamento. Tinham citado os Aquaman lançamentos. 2, Foi o né? Aquaman 2, o Besouro Azul Besouro Azul, e. Shazam. É. Pinguim. Não, mas aí isso daí já era no universo do Matt Reeves. Não, não é, É cara. Eu sim. acho que não. O Pinguim é do. Certeza? Sim, o Pinguim é do universo do Matt Reeves. Do Enfim, uni... mas que série, hein? Não, é uma série muito boa. Tipo, o Batman Nossa. do Matt Reeves e o Pinguim são do Matt Reeves, sabe? Tipo, é um É, universo ainda à parte, é o Westworlds. Mas assim, do universo ainda Snyder, ia ter 3 coisas pra ser lançadas. 4. Porque eles cancelaram o Batgirl, né? Eles não cancelaram. cancelado. Eles não E o cancelaram. filme existe, né, cara? Eles jogaram fora o filme. Eles pegaram o É, arquivo e jogaram fora do filme. exato. Teve Ridículo. Flash que saiu nesse período. Ah, é verdade. O Flash saiu quando tava tendo o Saiu. anúncio, né? Pode crer. É, Acho que foi Flash isso, saiu. né? Foi o Flash, foi a Batgirl, Não, é que a foi Batgirl, o Aquaman 2 o Besouro e Azul e o Besouro Shazam Azul. 2. E o Shazam 2. Mas Ah, assim, e o do The Rock lá, como chamou Adão Negro, foi antes disso, né? foi antes, foi antes. Foi antes. Não, minto. Teve o Adão Negro e teve o anúncio. É verdade, que o Henry Cavill até postou Sim, aí que teve ele, o que ele ia anúncio. voltar com o Superman. Sim, aí teve o Cortaram anúncio. as asinhas dele, cara. Nossa, mas assim, simplesmente eu achei que teve um anúncio. Vai ter uma reformulação na DC. Jogaram fora a Batgirl? Joga-se fora tudo então. Foda-se. Porque a Viola Davis continuou. Não, a Viola Davis continuou. O Cholo O Pacificador Meriduana. continuou. O Pacificador continuou. O Cholo continua como Besouro Azul. Vai continuar. O Esquadrão Suicida teve um soft reboot ali. Alguns continuaram, Não, outros saíram. não, então, isso que eu ia Então falar. ficou uma coisa um pouco confusa. Eu concordo contigo, cara. Então, aí é que isso eu ia falar. Aí o James Gunn vai lá e fala assim: eu vou reformular todo esse universo, mas algumas coisas antigas vão continuar. Eu falei assim, irmão, não. Por que você vai continuar?
Aí ele vai lá e É. lançou o Comando das Criaturas. Aí Comando das Criaturas já deixou canônico que Pacificador e o Esquadrão Suicida são do universo de si. Eu falei, mano, não tá fazendo É. sentido algum Aí no Pacificador, no final dele, a, aparece a Liga da o Justiça. Superman. O Superman não, aparece o Barry Allen e aparece o Jason Momoa. Só que aí o Jason Momoa agora é o Lobo. Mano, isso que eu. Ele fez uma. Ele deveria. Concordo contigo, cara. Ó, beleza, acabou, tira. Reformula total, não, tipo, É. ele falou, Comando das Criaturas vai ser o primeiro passo, né? Beleza. É que eu acho que ele falou assim, como o Esquadrão Suicida dele fez muito sucesso e o Pacificador também, ele falou assim, aquilo que eu criei fica. Não, mas aí aquilo que eu criei fica, mas aí ele falou assim, o Besouro Azul não tem ligação nada, zero com tudo que aconteceu do universo de si. Eu Zero. não assisti. O outro que eu não tive coragem de Então, assistir. ele é bom. Aí ele falou assim, É? ele vai continuar canônico, beleza, que ele não faz parte mesmo. Mas aí ele falou assim, Shazam também vai. Aí depois do nada, não, Shazam não vai mais. Mas assim, mesmo se o Shazam fizesse parte, não ia fazer sentido algum, porque aparece o Superman no primeiro Parece filme. Superman. Então, tipo assim, eu falei, o que que ele tá querendo fazer? Sabe, tipo, eu ainda não entendi. É, Eu tô querendo. É que assim, a gente não pode julgar toda a construção dele ainda, né? Porque como lançou só um projeto do novo DC, da nova DC que foi Comando das Criaturas, vamos esperar o Superman, vamos esperar isso. mais série, vamos esperar pra ver o que vai vir pela frente. Vamos esperar Porque realmente uma Comandos e construção. Criaturas, querendo ou não, foi um bom desenho, né, cara? Violento, Sim. mas bem amarradinho, assim, nada fora da curva, mas algo bom. Eu acho que o termômetro vai ser o Superman, cara. E a expectativa. E ele sabe disso. Não, Ele sabe ele, que a sa- expectativa tá ele alta. sabia já, inclusive, que Comando das Criaturas podia ser um excelente laboratório para medir o que, que ele pode fazer ou não É. com a DC. Porque aí se ele vai lá e fala, tipo, canonizei o Esquadrão Suicida aqui, né? Ou Esquadrão Suicida e Pacificador aqui, vamos ver o que, que a galera vai achar. Se a galera criticar essa decisão, como é uma série que foi pro streaming, eu simplesmente ignoro essa série e sigo a minha vida. Porque É. ele não poderia jamais fazer isso no filme, porque ele sabe que série é mais como que fala? Nichada, né? A série vai ser já pra uma galera que vai ter o streaming que vai assistir. Um filme vai ter divulgação, o filme vai ter entrevista, vai ter matéria em um monte de jornal, vai ter matéria no Fantástico, vai ter coletiva de imprensa, vai ter pré-estreia com o ator, vai ter um monte de coisa. Então ele sabe que ali É todo um glamour. no filme ele É. não pode errar. Na série, no Exato. streaming, ele pode testar o que ele quiser. E principalmente porque, tipo, se você sair aí e falar pro público médio que tem Comando das Criaturas, a galera nem vai saber que existe essa porra. Não, eu não conhecia, cara. Sou bem sincero, eu não conhecia. E conheci um personagem, um outro ali, mas Comandos que eu não conhecia. Não, eu tô falando Gostei. que existiu a série. Eu falo, se você chegar pro público médio e falar assim, tem a Ah, série. Mano, metade. Mano, uma galera não vai não, saber que existe essa porra. não. O pessoal só assistiu, eu só assisti porque é do James Gunn. Eu também. Eu só assisti por causa disso. E achei ok, achei boa. Assim, tem episódio melhor, episódio pior, mas achei uma série boa. E ele também não tem medo de machucar os personagens, né? Ele Não, mata, machuca, não tem medo. Isso é legal, tá cara. Isso é certo, tá bacana. certo. É. Mas eu acho que o grande termômetro da DC vai ser Superman. Se Superman. Cara, pra mim, Superman tem que bater bilhão pra ser sucesso. Se for menos que bilhão, a Batgirl não, a Supergirl já tá comprometida. Exatamente. Entendeu? Porque esse filme vai ditar todo o trajeto que a DC vai seguir. E eu acho que ele tem consciência disso, eu acho que ele tá tranquilo, entre aspas, com isso, e eu espero muito. O trailer que ele mostrou lá, aquele trailer de 4 minutos, eu gostei pra caramba. Cara, ver o Superman sofrendo daquele jeito, cuspindo sangue, o sol regenerando ele, os robôs. Cara, eu achei ele com a luz, cara, eu achei animal. É aquilo que eu queria ver, sabe? Uma referência lá das antigas, trazendo pra atualidade de hoje, sabe? Não, pra Então, mim, o primeiro, o Superman tem que bater bilhão e ele tem que ser um filme muito bom. Ele não vai ser tem um que ser filme. bom. Ele não vai ser um filme ok. Ele vai ser um filme Não, muito tem que ser. ruim ou um filme muito bom. Ele não vai ser um filme É, que a galera vai sair e falar, bacana. não. Ou a galera vai sair odiando ou a galera vai sair amando. É o famoso 8 ou 80, e a DC Não, sabe que tem que ser 80. não é DC, é o James Gunn, porque a Warner tá O James cagando e Gunn, né? andando. Porque a Warner sabe que se qualquer coisa que acontecer, eles cancelam e seguem o que eles queriam antes do James Gunn. Eu vi que É. tava tendo uma conversa que simplesmente o DC ia começar a lançar filme dos heróis e foda-se. Eles iam falar assim, só vai indo. Tipo, não liga nada com nada, só vai É, lançando. que foi o caso do Matt Reeves com o Batman, né, cara? Eles já É, estavam.
Eles falaram, meu, chega, vamos fazer um filme isolado aqui e deixa arder. Só que Matt Reeves fez um baita filme do Batman. É um filme muito bom, cara. Eu acho que é um filme que vira e mexe, eu assisto de novo. Gostei pra caramba. Aí me solta a série do Pinguim, que é completamente fora da curva. Uma série de mafioso, Colin Farrell arrasando, um elenco de peso. E agora vem Superman, que não tem nada a ver com isso, Uhum. né? A minha expectativa do Superman tá muito alta. Então, isso é que eu tô achando, o que eu também tô falando, temos que esperar, porque assim, essa questão que vai ter o Elseworlds aí, né, na DC, né, que tipo, isso aqui faz parte desse universo, isso aqui faz parte de outro, a gente também tem que ver como que vai saindo aí pra frente, né, porque querendo ou não, se o negócio começar a ficar muito, muito confuso, eles cortam o Elseworlds e só seguem com uma linha. Porque assim, Cara, eles também têm que saber que o audiovisual não é quadrinho, que você pode ficar fazendo um monte de coisa e soltando. Falando, isso aqui é um mas universo à eu. parte. Mas sabe o que eu acho que manda? É o dinheiro, cara. Se o Batman do Matt Reeves continuar dando dinheiro, Ah, vai seguir. esquece, né? Esquece. É isso aqui que manda, cara. É isso aqui que manda. Mas assim, eu também tô muito ansioso pro Superman. Tipo, eu sou muito fã do personagem, mas assim, eu espero muito realmente que o James Gunn não estrague. Porque apesar de tudo, o James Gunn é um mó ratinho de gibi, né? Então, tipo assim, ele conhece uns personagens que ninguém Ele é. conhece, mano, que é impressionante. Mano, E, e ele já vai colocar alguns no filme ali, né, cara? Tem não, e o acredite, Wonder Man. sim, Eu nunca ouvi então, falar aquele Wonder Man, cara. sabe uma coisa que eu achei interessante? Quando ele fez lá um anúncio de tipo, vou falar aqui quais vão ser os filmes e séries da primeira fase da DC, que ele chegou e citou que é Deuses e Monstros, se eu não estiver enganado, capítulo Não 1, lembro. Deuses e Monstros. Eu falei assim, mano, ele vai colocar. Aí quando ele, antes do anúncio, ele já tinha falado, né? Os personagens que iam continuar, né? Aí ele falou, né? Sim. Viola Davis, como a Amanda Waller, o Pacificador e o Besouro Azul. Aí eu falei assim, se ele vai continuar com o Besouro Azul. Não, olha isso, como que eu falei assim, eu tô na cabeça do James Gunn. Eu falei assim, se ele vai continuar com o Besouro Azul, ele vai anunciar algum projeto do Gladiador Dourado. Um amigo meu, Alex, duvidou de mim. Ele falou, ele não vai colocar o Gladiador Dourado porque ninguém sabe quem é esse personagem. Eu falei assim, se ele vai permanecer com o Besouro Azul, ele vai trazer o Gladiador Dourado. Filme ou série? E o que, que ele me solta no anúncio? Gladiador Dourado vai ganhar uma série. Eu falei assim, eu sabia. Eu sabia. Eu falei assim, mano, ele não ia deixar isso por solto assim, sabe? Tipo, tem o Besouro Azul e tá. Gladiador Dourado é um personagem muito importante para a história do Besouro Azul. Eu sabia que ia fazer isso. Eu falei assim, mano, o cara, ele sabe muito. E ele sabe que ele sabe muito. Ou seja, ele é o Besouro Azul, que não foi ele que fez, mas ele falou assim, cara, deixa eu colocar uma pitada minha aqui, ó. Top. É, Vai ter vamos isso já. lá na frente. Não, mas eu achei que Besouro Azul é um bom filme mesmo, é bem isolado, né, do restante de Eu vou tudo. assistir, cara. É Vou dar uma bom. chance. A Bruna Marquezine arrebenta nesse filme. Sério, cara? Sério, é uma atuação muito boa. Mas Puta, que legal. eu fico impressionado com o que o James Gunn tá fazendo. Porque assim, galera, vamos aqui. Reflexão do dia. Você acha mesmo que o James Gunn ia colocar simplesmente Authority, um grupo que é simplesmente assim, esquecido nos quadrinhos já, iria colocar pra ter um filme logo no começo da DC? O cara tá sabendo o que tá fazendo. Exato, cara. E eu confio nele. Eu acho que hoje, dos diretores que estão na frente dos filmes aí, cara, ele pra mim é um dos melhores. Ele tá no top 3 fácil ali, cara. Os irmãos Russo, ele. Eu não sei o que o Sam Raimi fez, que ele defecou no, no Doutor Estranho 2, mas eu gosto muito do Sam Raimi. Christopher Nolan caiu fora, né, cara? Não tá fazendo mais. Ainda Quem bem. mais aí? O Taika Waititi também fraquíssimo, cara. Não se mostrou um cara que pra isso não tá nem aí com essas coisas. Mas enfim, o James Gunn é um cara que minhas fichinhas estão todas nele ali, viu? Mas, gente, a gente tá aqui já pra encerrar o podcast, né? E antes de eu fazer o encerramento, Júlio, faz aí o seu jabá, né? Fala aí onde o pessoal pode encontrar você, seus conteúdos. Cara, por enquanto eu tô no Instagram, que é o @quadrinhos com café, né? Então eu procuro falar sobre café, que eu amo café. Quadrinho, que é uma paixão recente minha, que eu tenho gostado muito. Livro, filme, série, tudo que a gente falou aqui são coisas que eu amo de paixão e eu procuro levar um pouco lá, né?
E eu tô montando o YouTube, que também vai chamar Quadrinho com Café, mas ainda não tem muita coisa lá. Tem um pouquinho de coisa de game que eu postei lá, mas pouca coisa, né? E agora eu vou postar o nosso bate-papo aqui. E é isso, cara. Queria agradecer pela participação, pelo convite aí, brigadão e tamo junto. Obrigado aí quem assistiu também, obrigado aí, Júlio. Todas as redes sociais aqui do Júlio e o link do canal dele no YouTube vão estar aqui na descrição, né? Esse podcast aqui vocês vão estar ouvindo somente pelo YouTube, né? O Spotify, em breve, novidades. Quem sabe aí uma novidade Aí aí. sim, Mas não esse podcast, mas alguma novidade aí bem breve aí. Estou planejando ainda direitinho isso. Agradecer novamente aqui ao Júlio, né, por ter topado aqui a participar. obrigado. E a gente se vê numa próxima com. O próximo episódio é com o Vitor. O próximo episódio aqui vai estar Boa. com o Vitor. A gente vai falar sobre design. E é isso, gente. Eu espero vocês numa próxima. Valeu! Valeu, até mais.